Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Pokémon, a Aventura Mística. Capítulo 101. Era um Suicune. Suicune é um Pokémon mamífero azul quadrúpede e magro, com marcas brancas em forma de diamante. Seu rosto e parte inferior também são brancos. Suicune tem uma juba espessa e roxa que lembra a aurora boreal e duas caudas brancas, semelhantes a serpentinas que balançam para a frente. Ele tem um focinho longo e branco. Suicune tem uma crista azul cerúleo grande, hexagonal, na testa que lembra os chifres de um dragão com duas pontas de cada lado da base. Ele tem olhos vermelhos, um pequeno tufo de pelo sob o queixo e patas pequenas com almofadas brancas. Mas este Suicune tem um grande hematoma na perna traseira. Ele tinha uma almofada cobrindo, mas não era o suficiente para cobrir toda a perna. Então ele deitou no chão para descansar e não exercer mais pressão na perna ferida. É um Pokémon lendário de Johto que tinha a mesma estatura que os pássaros lendários de Kanto. E semelhante a eles, como os pássaros lendários estão sob Lugia, os três cães lendários, Entei, Suicune e Raikou estão sob Ho-Oh, o Pokémon arco-íris. Quando ela viu Alvin aparecer na sua frente, ela ficou vigilante e tentou ficar de pé sobre as pernas apenas para cair de volta no chão. Isso também fez os Pokémons ao redor, junto com Bill, ficarem cientes da presença dele. Alvin, vendo isso, levantou as mãos em sinal de rendição e então disse: "Não se preocupe, não vou machucar você." Claro que isso não os tornou menos vigilantes. Então ele falou com um único humano aqui: "Você é Bill Montenegro, o herdeiro da corporação Silph? Quem é você?" Bill ficou ainda mais vigilante quando descobriu que o garoto o conhecia, já que poucos o conheciam ou conheciam sua identidade por questões de segurança. "Recebi a tarefa da treinadora Elite 4, Agatha, a Rainha Fantasma, de encontrar você." Ele disse, mas isso não o fez diminuir a guarda. "E por que eu deveria confiar em você?" Ele perguntou. Alvin tirou um token que ela enviou a ele por teletransporte depois que ele pegou a tarefa. Atualmente apenas Pokémons via Pokébola podem ser transferidos pelo remetente no centro Pokémon e outros, mas não itens, então isso foi feito por Pokémons psíquicos. Ele jogou a ficha em Bill que inconscientemente a pegou. "Eu acho que isso pode provar isso." Também para acalmar Suicune ele mostrou seu cajado que ele pegou de Meu. "Eu ganhei isso de um certo amigo travesso em comum." Suicune olhou para o cajado e sentiu a presença de Meu, assim como a bênção sobre o garoto e o cajado. Meu não explicou muita função do cajado que permite que Alvin os descubra, exceto uma: fazer com que os Pokémons, especialmente os lendários, fiquem menos vigilantes em relação a ele, caso ele os encontre. E agora essa situação foi revertida. Os dois deram uma chance a Alvin e sentiram que ele não poderia enganá-los com isso. Depois disso, Alvin apareceu na frente de Suicune e sentiu um poderoso poder de água nela. Era muito mais poderoso do que quando seu Slowking usa poderes de água para combater, mas um lendário sem nem mesmo liberar esse poder pode ser muito mais poderoso do que Slowking em seu estado de pico, o que foi esclarecedor para dizer o mínimo. Alvin então se acalmou e perguntou: "O que aconteceu com seus guardas e como Suicune foi ferido?" "Enquanto eu explorava, fomos atacados pela ilusão de Stantler e alguns foram mortos por um enxame de Zubat e Golbat antes que pudessem enfrentá-los. Depois de escapar, só 3 de nós, incluindo eu, sobraram, mas tropeçamos em um caçador de Pokémon. Ele era realmente poderoso. Ele matou o resto e eu mal escapei com vida. Foi ele quem a feriu. Ela foi atacada pelo poderoso Tiranitar e Luxray dele. Ela matou o caçador e o Luxray, mas seu Tiranitar antes de morrer a feriu gravemente. O osso da perna traseira dela está esmagado." Alvin apenas assentiu em concordância. Ele sentiu frio quando ouviu que havia um Tiranitar por perto, mas como ele morreu, não será problema para ele, mas para confirmação ele perguntou: "Você tem certeza de que ele está morto?" "Para o caçador furtivo e o Luxray, tenho certeza. Eu os vi congelados em pedaços e depois quebrados em pedaços, mas não tenho certeza sobre o Tiranitar. Ele recebeu muitos ferimentos e há pouca chance de que ele sobreviva." Bill respondeu: "Se fosse qualquer outra pessoa, eu acreditaria em você, mas uma das coisas mais importantes sobre os pseudolendários é sua tenacidade. E Tiranitar é especialmente conhecido por seus ataques e defesa terrível. Pode haver uma chance de ele seguir você", disse Alvin gravemente. "O quê? Por quê? Ele está muito ferido. Por que ele nos perseguiria?" Bill perguntou urgentemente e com medo também. Os pseudolendários são procurados de forma semelhante aos iniciantes de cada região, e muitos pagam um preço altíssimo por suas formas jovens porque, se bem criados, seriam leais até a morte ao seu treinador. Desde que seu treinador morreu, ele faria tudo o que pudesse para acabar com aqueles que causaram isso. E já que ele conhece você, ele te seguiria. Ele respondeu: "Então o que fazemos? É uma coisa boa que ele esteja ferido gravemente, senão eu não teria nenhuma chance de derrubá-lo. De qualquer forma, nossa primeira prioridade é curar Suicune." Ele disse: "Mas como? Precisamos de um curandeiro para isso e frutas vermelhas nem ajudam nesses casos." Bill disse tristemente: "Não se preocupe. Pensei que poderia haver um caso semelhante como agora, então me preparei para isso. Saia a Pine." E uma jovem Apine saiu. Ela olhou para o entorno curiosamente e então seus olhos caíram na perna ferida de Suicune, e então olhou para Alvin. Alvin apenas assentiu e ela foi tratar da perna ferida. "Ela é bem focada no trabalho, então não a perturbe ou ela ficaria brava. E você não quer que ela fique brava com você." E Alvin estremeceu um pouco. Charmeleon certa vez se machucou durante seu treinamento, mas ele não deixou que ela o tratasse naquele dia. Todos sabiam que os curandeiros são os mais assustadores de todos os Pokémons. Agora que ela está tratando Suicune, vamos procurar por Tiranitar ou pelo menos seu corpo morto, se ele estiver morto, só para ficar seguro. Ele disse e então disse a espião: "Deixa eu procurar pelo alvo e diga a ele para ter cuidado." Logo seus olhos brilharam em azul e então ela sentiu para Alvin, dizendo que o trabalho estava feito. "Qual Pokémon está procurando pelo Tiranitar?"
Normalmente eu enviaria Pidgeot para encontrá-lo, mas a névoa densa é um problema, então deixei meus pokémons terrestres, que estavam escondidos embaixo, procurá-lo. Você tem um pokémon escondido no subsolo, enquanto olha para o chão em busca de sinais de sua presença. Claro, Suicune tem uma vasta reserva de energia mesmo se ferido, o que alertou Riolu, então eu tinha que estar preparado. Apontando para os jovens pokémons raposa bípedes. De qualquer forma, vamos descansar enquanto ele o procura. Alvin disse e sentou-se ao lado olhando para Pini tratando Suicune enquanto Bill o seguia. Enquanto isso, em outra parte da floresta, um pokémon ferido estava procurando por algo ou alguém. Sua cabeça, estômago e braços sangravam sangue, mas nenhum dos Zubat próximos apareceu aqui com medo da presença furiosa liberada por ele. Este era o Tiranitar acima mencionado que estava procurando Bill por vingança. Capítulo 102. Alvin esperou por informações sobre os pokémons enfurecidos de Onix. Enquanto isso, ele decidiu descansar aqui e alimentar seus outros pokémons porque ele não sentiu que seria atacado por pokémons selvagens na presença de Suicune. Então ele liberou todos os seus pokémons e começou a fazer comida para eles, assim como alguns extras. Afinal, eles ainda têm que alimentar Suicune para que ela possa se curar melhor. Então ele foi cozinhar enquanto Bill seguia, deixando seus pokémons para ficarem com os pokémons de Bill e Suicune. E não vamos esquecer dos pokémons selvagens também. Suicune tem o poder de purificar a água que está poluída ou corrompida, por isso é uma das mais amadas entre os pokémons lendários. Ela fornece uma nova fonte de vida aos pokémons, por isso ela também era reverenciada. Espion e Riolu presentes com Alvin ficaram para trás para apresentar seus pokémons aos seus novos companheiros provavelmente temporários. Início das conversas sobre Pokémon. Espion começou. Todos vocês ouçam, aqui é Flareon, Vaporeon e Jolteon. E também tem Suicune. Ela é um Pokémon especial de acordo com Alvin, então dê a ela o devido respeito ou então. Ela parou de deixar uma mensagem ameaçadora no final. Todos eles silenciosamente concordaram com ela, exceto Charmeleon e Electabuzz, ambos orgulhosos, mas não disseram nada a ela, mas resmungaram levemente. Ela está sendo mandona de novo. Ela é realmente irritante. Electabuzz ao seu lado assentiu em concordância. Charmeleon pensou que ninguém o ouviu, mas os ouvidos de Espion captaram suas palavras. Ela olhou para ele e retrucou. Eu sou mandona, e daí? Você tem algum problema com esse Charmeleon? Se necessário, posso fazer seu pai treiná-lo um pouco mais. Charmeleon ao ouvir isso olhou para ela e quase a atacou, mas ele se conteve. Seu pai sempre ouvia Espion enquanto eles estavam naquele laboratório e sempre o repreendia e dizia para ele não lutar com ela ou ele o empacotaria. As palavras de seu pai, a força de Espion, assim como a presença de Alvin por perto o impediram de atacar. Então vocês são aqueles que precisávamos encontrar neste lugar úmido. Ele disse aos 3 Eevees evoluídos. Não, era o nosso treinador que você precisava encontrar. Flareon disse. Obrigado pela ajuda, Vaporeon adicionou. Embora estivéssemos bem sozinhos. Jolteon resmungou. Ao ouvir isso, todos os pokémons olharam para eles. Não ligue para ele. Ele é sempre assim. Ele é meio bruto e não gosta que os outros o ajudem. Vaporeon tentou aliviar a atmosfera. Não se preocupe. Eu sei muito sobre brutos. Sempre pensando em destruição e tudo. Sempre causando problemas para aqueles ao redor deles. Espion disse olhando para Charmeleon e Electabuzz. Esses dois eram os mais poderosos de todos os brutos, ou seriam brutos, e de acordo com Espion eles estão influenciando outros a agirem assim. Eles notaram seus olhares, mas preferiram ignorá-la. O que aconteceu com aqueles grandes pokémons azuis? Snorlax perguntou olhando para Pini que a tratava. Quando os dois foram com Alvin em uma missão, eles se meteram em problemas porque Charmeleon os atacou de cara. Alvin não se importa porque era sua natureza, mas Espion sempre o criticava. Ele tentou dissipar o ambiente de guerra entre Espion e Charmeleon. Todos os olhares acalorados se acalmaram quando o ouviram. Ele agora era um dos pokémons mais poderosos de Alvin e geralmente não se envolve em brigas, mas todos sabem o quão poderoso ele realmente é. Até o Electabuzz tem que ir com tudo para derrotá-lo e igualar sua força. Também porque se sua natureza calma, ele é amado por todas as crianças, pokémons recém-nascidos. Isso os ajuda a evitar que as crianças sejam constantemente irritantes, então eles também o ouvem quando ele fala. De acordo com Alvin, ela é Suicune. Ela é uma pokémon lendária como o meu que conhecemos antes. Meu? Todos os pokémons presentes, exceto Riolu e os 3 Eevees, sabiam meu. Sim, meu. Ela é uma pokémon lendária. Alvin me disse que ela também é chamada de mãe de todos os pokémons e ela é realmente poderosa. Como se ela pudesse derrotar todos nós ainda mais rápido do que o poderoso pai daquele bruto. Ela explicou. Isso chocou eles e os outros pokémons calmos. Pilosvine perguntou, então ela é tão poderosa quanto o meu? Se sim, então aquele que a feriu deve ser realmente poderoso. Ele também conhecia o horror daquele Charizard. Então ele queria saber mais. Não, ela é muito mais fraca que meu, ela respondeu. Todos os pokémons expiram o ar que seguraram enquanto Suicune abaixou a cabeça ao ouvir isso. Ela se concentrou em ouvir a conversa deles para saber mais sobre eles. Aquele que eu jurei é um Tiranitar. É um pokémon realmente forte que não podemos igualar se ele estiver com saúde plena. Ela continuou. Se estiver com saúde plena. Pidgeot entrou na conversa pela primeira vez. Ele está muito ferido e provavelmente morrerá em breve. E ele os está caçando. Nossa missão é protegê-los enquanto o Onix foi descobrir seu paradeiro. Vejo que é por isso que não o encontrei. Se não fosse por essa névoa, eu poderia ter ajudado você também.
Pidgeot disse, não se preocupe, teremos que nos preparar para a luta. Alvin avisou que a próxima luta será realmente difícil e este é o nível mínimo que ele espera de nós no futuro. Alvin disse a ela em que nível ele imaginava seus pokémons, então ela revelou essa informação aos outros. Alvin sempre os treinou duro e eles eram fortes, mas não tinham nenhum objetivo fixo. Com a facilidade com que Charizard os destruía, eles se sentiam fracos e outras vezes seus oponentes não estavam à altura. Desta vez, enfrentar o Tiranitar, mesmo um ferido, é uma bênção para eles. Então Alvin revelou um pouco de seus planos futuros para eles. Um pseudo-lendário totalmente evoluído e poderoso está pelo menos no nível Elite onde seu Pidgeot e Electabuzz estavam, mas um bravo pode atingir o nível de pseudo-rei. Não vamos esquecer que ele também está morrendo, então ele revelará toda sua força mesmo ao custo de sua vitalidade. Então eles agora enfrentarão um oponente de nível pseudo-rei. Isso como meta os faria treinar mais e eles teriam um caminho claro para o futuro, em vez de um caminho completamente cercado por névoa. Quando ouviram, todos ficaram vigilantes e animados também. Todos aguardavam ansiosamente sua luta. Fim das conversas sobre Pokémon. Depois disso, todos começaram a se misturar entre si. Snorlax, Espion e Pidgeot conversando com os 3 EV evoluídos. Charmeleon e Electabuzz parados nas laterais e olhando ao redor para encontrar seu novo oponente pronto para a batalha. Enquanto Riolu e Pilosvine foram até a Pine, caso ela precisasse de ajuda no tratamento de Suicune. Logo Alvin retornou com Bill junto com comida para todos eles. Enquanto seus pokémons não interagiam com os selvagens, ele ainda trouxe comida para eles também. Depois de ver Suicune comer sua comida e não ser afetado, eles também começaram a comer sua comida deliciosa. Enquanto todos comiam alegremente, logo o chão na frente estourou e o Onix saiu. A única diferença na aparência eram alguns pedaços faltando em seu chifre de pedra. Após a aparição, ele imediatamente rugiu para Alvin. Oh! Então ele está por perto. Prontos para a batalha, todos vocês. Alegrem-se e levem Suicune embora com Bill e outros enquanto o enfrentamos. E logo eles entraram em ação, deixando para trás pratos de comida. E um rugido ensurdecedor os fez trabalhar ainda mais rápido. Logo uma grande sombra de cerca de 3 metros de altura era visível para eles. O gigante Tiranitar apareceu. Capítulo 103. Conforme ele se aproximava, o tamanho de sua sombra diminuiu e logo um Pokémon verde de 2,5 metros de altura revelou sua aparência. Ele era verde opaco com uma armadura prateada no peito e marcas pretas na área do pescoço das pernas. Ele tem uma projeção em forma de espinho na cabeça, ombro e cauda. Este era Tiranitar, um pseudo-lendário Pokémon de Johto conhecido por destruir tudo em seu caminho com sua fúria, seja uma cidade, uma floresta ou até mesmo uma montanha. Ele também é um dos Pokémons mais temperamentais conhecidos. Uma das principais razões pelas quais o Monte Silver é uma área proibida é porque eles residem naquela montanha. Alvin sentiu pressão com o Tiranitar parado a 20 metros de distância dele. Este Tiranitar estava ferido e tinha o braço direito mole, enquanto não conseguia levantar a perna para andar. Ele teve que arrastar sua perna esquerda e estava sendo arrastada. Seu sangue parou de fluir, mas as marcas vermelhas deixadas ainda eram visíveis. Ele tem vários ferimentos na armadura e com eles ainda vermelho sangue, então Alvin pensou que poderia tirar vantagem na batalha mais tarde. Depois de chegar, rugiu para Alvin como se quisesse fazê-lo sair do caminho. Ele não quer perder tempo com os outros e precisa se vingar. Alvin, porém, não se moveu e disse diretamente, se você quiser alcançá-los, terá que passar por mim. E seus pokémons lutadores como Charmeleon, Electabuzz, Espion, Pidgeot, Snorlax, Onix, Pilosvine e até Alter estavam prontos para a batalha. Mas Riolu e a Pine estavam com Suicune. Um porque ele era jovem demais para lutar contra alguém tão poderoso e outro porque ela era necessária para tratar Suicune. E então a batalha entre os dois lados começou. Tiranitar imediatamente convocou a tempestade de areia que bloqueou a visão deles e lhe deu tempo suficiente para chegar ao alvo. Mas essa tempestade de areia que rompeu foi rapidamente acalmada pelo tornado Pidgeot e então o prendeu. Alvin disse, Charmeleon Snorlax usa lança-chamas. Ambos lançaram um jato de fogo e Tiranitar foi ferido por uma armadilha de tempestade de vento de chamas. Normalmente isso não afetaria Tiranitar, mas esses ferimentos pesados o deixaram vulnerável a ataques. Alvin não ia deixá-lo ter a chance de atacar, então ele disse, túmulo de pedra Onix, avalanche de Pilosvine. Logo túmulos de pedra caíram sobre Tiranitar acompanhados de avalanches. Agora Tiranitar estava submerso na rocha e na avalanche e seus pokémons pensaram que derrubaram o oponente e baixaram a guarda, mas Alvin sabia melhor. Ele imediatamente os avisou, não baixem a guarda. Ele não perderá tão facilmente. E logo o chão tremeu e a tumba na qual Tiranitar estava preso começou a quebrar e o rosto de um Pokémon enfurecido foi revelado. Antes, Tiranitar queria não perder seu tempo e deixar Alvin ir embora, mas não mais. Ele enfrentará sua raiva. Tiranitar logo bateu sua única perna que funcionava no chão e o lugar inteiro tremeu com um terremoto de escala 6 Richter. Logo as árvores e todas as pedras e outras coisas próximas começaram a quebrar e se despedaçar. Embora Alvin não tenha sido muito afetado, exceto por alguns tremores e quedas no chão porque seus pokémons Pilosvine, Snorlax e Onix pararam o chão flutuante. Mas esses 3 estavam cansados para parar o ataque. Agora que eles sentiam seus poderes, os 3 pokémons concorrentes sabiam quais poderes ele possuía. Ao ver os 3 cansados Snorlax até mesmo caindo de joelhos, todos ficaram extremamente vigilantes. Alvin ainda no chão disse, Electabuzz Snorlax não lhe dê espaço para movimentos de ataque. Outros os ajudam enquanto param seus ataques.
Não podemos receber seus ataques diretos sozinhos. Logo o Electabuzz atacou com seus punhos enquanto o Snorlax usava seu poder para parar seus ataques ou proteger seu poder físico do Electabuzz. Enquanto a luta 2 contra 1 continuava, Pilosvine usou raios de gelo e fragmentos de gelo para atacar suas feridas vermelhas. Espion os apoiou com uma mão amiga e ocasionalmente com ataques rápidos. Pidgeot enviou lâminas de vento para ferir ainda mais suas feridas. Onix usou gritos para diminuir seu ímpeto de vez em quando. Enquanto Charmeleon usou Dança do Dragão e ataque à distância nele, Alter primeiro usou Maldição e depois Tóxico para desacelerá-lo. O efeito era visível com sua velocidade de ataque diminuindo e ele recebendo mais golpes, mas a desvantagem era que seus ataques estavam mais poderosos do que antes. Antes, sempre que Snorlax recebia um soco direto, ele dava um passo para trás, mas agora ele era empurrado de 6 a 8 passos para trás e o Electabuzz, mesmo de raspão, era levantado no ar. Com lutas contínuas como essa, Snorlax tem hematomas no rosto, ombro e braços, enquanto o osso da mão esquerda do Electabuzz quebrou. Outros que os apoiavam com ataques à distância agora respiravam com dificuldade. Mas foi Tiranitar quem foi mais afetado. Antes, embora gravemente ferido, ele permanecia ereto, mas agora sob o cerco e o ataque contínuo, ele respirava pesadamente, como se estivesse batendo um tambor. Eles lutaram por apenas 20 a 30 minutos, mas para alguém tão ferido, ele ainda continuou lutando. Todos lá, até mesmo o próprio Tiranitar, sabiam que ele não duraria mais do que alguns minutos com seus ferimentos reabertos e alguns novos por causa do ataque de Electabuzz e Snorlax. Mais do poder de soco deles que quebrou a armadura já danificada. Então Tiranitar quis cair com o estrondo e sua cauda, que normalmente repelia ataques à distância. Parou de balançar e ele varreu seu oponente de combate corpo a corpo e brilhou em marrom, significando que ele havia emergido no poder da terra. Alvin logo ficou vigilante e ordenou diretamente: Pidgeot modo elemental Electabuzz. Logo eles também brilharam em azul e amarelo, mas com uma intensidade muito menor que a de Tiranitar. Todos os pokémons que conheciam o horror recuaram, mas Alvin interveio e disse: esta é sua última resistência e ele ainda é muito mais poderoso do que os dois juntos. Todos vocês carreguem seus ataques mais poderosos. Alvin sabia que já que ele estava morrendo, ele iria com tudo e não atacaria pelas costas. Embora ataques furtivos sejam comuns, os pseudolendários, especialmente sua forma final no momento da morte, não o fazem. É uma pena para ele se eles fizeram isso em seus últimos momentos. Então ele pretendia dominá-los. Todos eles sentiram a energia que ele estava liberando para o ataque final, mas nenhum parou por respeito aos pokémons que eles enfrentavam. Poucos conseguem durar tanto tempo com ferimentos tão graves e ainda lutar tanto tempo contra tantos deles. No ataque final, Electabuzz preparou o raio em suas mãos e Pidgeot preparou a bola de energia eólica na frente de seu bico. Espion lançou um raio rosa em sua testa. Charmeleon lançou um jato vermelho e azul ao redor de sua mandíbula. Alter teve sua bomba de veneno cercada por uma bola das sombras. Pilosvine usou o gelo que nunca derrete nele para potencializar o próximo movimento de gelo. Onix suspendeu pedras para atacar e Snorlax foi cercado pelo poder roxo do Giga Impacto junto com o tambor de barriga para atacar. Logo o chão começou a tremer e uma montanha de algumas centenas de metros de altura surgiu atrás de Tiranitar e logo avançou em direção a eles. Alvin também foi esperado e imediatamente ordenou em voz alta: ataque. Logo os ataques também foram enviados pelos pokémons. Assim que a montanha e os ataques junto com Snorlax se chocaram. Os ventos ganharam velocidade por causa da colisão de duas forças tremendas e toda a névoa a algumas centenas de metros ao redor foi rapidamente varrida. Havia uma luz ofuscante na colisão. Enquanto isso, a poucos quilômetros de distância da batalha, Bill e seus pokémons, Suicune, Apine, Riolu e alguns pokémons selvagens poderosos que guardavam Suicune viram e ouviram a forte explosão. Bill disse inconscientemente: eles ficaram bem? Riolu imediatamente fechou os olhos para sentir seu treinador e quando sentiu sua aura, embora diminuída, o fez respirar aliviado. Ele disse a eles que estava bem, principalmente para os pokémons que o entendiam. Bill então disse: precisamos ir, caso Tiranitar venha atrás de nós. Além disso, Golbat, por que você não vai ver se ele precisa de ajuda? Bill sentiu que não podia deixar seu salvador para trás por causa dele mesmo. E Golbat voou em direção ao campo de batalha hesitante, mas ainda queria saber o que causou tal explosão. Enquanto isso no campo de batalha, os pokémons também foram levados pela forte corrente de vento e Alvin foi jogado para trás e esmagado contra o tronco de uma árvore com um estrondo. Logo na luz ofuscante do choque uma figura foi arremessada para trás e era Snorlax. Seu ataque trouxe rachaduras na montanha que mais tarde foi destruída pelos ataques combinados dos pokémons. Alvin usou sua aura para amortecer o impacto com a árvore. Após a colisão e a luz diminuir, ele se levantou para ver a situação atual. Capítulo 104 e 105. Alvin viu uma grande cratera de 100 metros de diâmetro e poucos metros de profundidade formada no antigo campo de batalha. Todas as árvores num raio de algumas centenas de metros estavam completamente destruídas, arrancadas ou mal conseguiam sobreviver, com metade das raízes arrancadas. O próprio Alvin voou 100 metros para trás devido aos tremores secundários da colisão, e se não fosse por sua aura, ele estaria gravemente ferido e até mesmo sua espinha poderia estar esmagada, pelo menos. Ele ainda sentia que poderia haver algumas rachaduras na coluna devido à colisão. Ele olhou ao redor para ver seus pokémons. E ele viu seu espião caído no chão inconsciente
Curiosamente, não muito longe dela estavam Charmeleon e Electabuzz caídos de bruços, nem mesmo se movendo. Se não fosse seu senso de aura dizendo que eles ainda estavam vivos, ele pensou que eles morreram. Pilosvine foi esmagado em uma grande pedra e Onix esmagado no chão com rachaduras por todo o corpo. Pidgeot não muito longe de Onix, mas uma de suas asas se dobrou em uma direção diferente. Snorlax agora estava sangrando pela cabeça e ombro e dormia devido aos movimentos do estômago. Todos eles ficaram feridos ou gravemente feridos. Seu titular oficial Alter era muito melhor que eles. Ele estava a poucos metros dele. Ele ainda estava tentando se elevar acima do chão. Alvin então olhou para o oponente. O Tiranitar ainda estava firme e forte e não deu um único passo para trás de sua posição anterior. Ele olhou para todos os pokémons derrotados e então para o Alter que lutava. Ele rugiu para ele e suas visões se encontraram, e logo Alter também desmaiou. Então ele olhou para Alvin e rugiu tão alto que quase todos puderam ouvi-lo na floresta enevoada. Seu rugido se espalhou para longe. Para Alvin foi uma declaração: eu ganhei a batalha. E depois disso o gigante ficou ali, nem mesmo movendo uma única parte do corpo. Alvin olhou para ele com sua visão de aura e o viu perdendo lentamente sua energia vital. E logo ela foi extinta. Alvin entendeu que Tiranitar colocou tudo de si no último ataque e agora ele morreu. Ele derrotou completamente seus pokémons antes de morrer. Ele morreu na batalha e ainda permaneceu ereto. Alvin viu que seu corpo estava coberto de ferimentos, especialmente um grande ferimento perto do coração, que estava lá antes do ataque. Provavelmente devido a um ataque de um de seus pokémons que contornou a montanha e o atingiu ali. Mesmo tendo derrotado Tiranitar, eles ainda perderam, e isso foi muito ruim. Nenhum pokémon permaneceu de pé após enfrentar um pokémon ferido. Logo um som de bater de asas foi ouvido e Alvin olhou para cima para ver um Golbat. Normalmente ele estaria vigilante se não fosse por algumas marcas brincalhonas em seu corpo, cortesia de seu curador, a Pine. Ele segurou os braços dele para trazê-lo em sua direção. Os outros mandaram você para ver a situação? Ele assentiu com sua grande cabeça e então com o apoio de Golbat ele se levantou sobre suas pernas. Ele cambaleou para frente e para trás e então com Golbat como apoio recuou os pokémons e então veio na frente de Tiranitar. Ele estava pensando no que deveria fazer. Se fosse antes, ele poderia deixá-lo como comida para os outros, mas agora este Tiranitar ganhou seu respeito, e ele decidiu dar a ele um funeral adequado, digno de alguém como ele. Ele pediu a Golbat para trazer outros aqui, embora intrigado, ele fez o que lhe foi pedido. Ele voou para longe para trazer outros enquanto Alvin saiu das árvores quebradas e começou a construir uma pira para o lutador morto. Quando ele retornou com eles, Alvin havia erguido uma pira de 1,5 metro com a ajuda de Zubat que cortou as árvores com um cortador de ar. Ele arrumou as pedras e usou manteiga para tornar a floresta mais facilmente combustível. Depois que eles chegaram, a primeira coisa que ele fez foi fazer a Pine curar seus pokémons o suficiente para acordar e comparecer ao seu funeral. Enquanto ela o curava, Alvin contou a ele sobre a batalha anterior e contou seus planos para Tiranitar. Embora intrigado com seu comportamento, Bill concordou afinal em não enfrentá-lo pessoalmente. Enquanto isso, Suicune ficou impressionada com ele e até lambeu e cutucou seu rosto com a cabeça. Logo todos os pokémons recuperaram a consciência após o tratamento e logo começaram a se lembrar da última batalha e a procurar pelo oponente que ainda estava de pé perto da pira recém-feita. Alvin então disse a eles: Tiranitar, embora nosso oponente e inimigo, era um lutador digno que lutou por sua crença. E sua última resistência tocou meu coração, então eu quero dar a ele um funeral. Alguém se opõe a isso? Ouvindo isso, os 8 pokémons ficaram quietos e havia até medo nos olhos de alguns. Ele praticamente os destruiu, mas como seu oponente, eles respeitaram sua força e aquele ataque final realmente os derrubou. Eles estremeceram ao pensar em quão forte ele era em seu apex. Eles se entreolharam e se comunicaram silenciosamente. Logo Electabuzz se apresentou e concordou em nome de todos eles. Ok então. Snorlax Electabuzz, coloque-o na pira. E Charmeleon, apague esta tocha. Snorlax e Electabuzz pegaram o Tiranitar morto e o colocaram na pira. Alvin então colocou mais um pouco de madeira em seu corpo e Alvin então caminhou em sua direção e queimou a pira. Lentamente o fogo começou a aumentar e a pira queimou mais forte. O Tiranitar lentamente queimou até virar cinzas. Os pokémons lançaram ataques no ar em respeito ao oponente morto e outros também o seguiram. Até Suicune e os 3 EV evoluídos se juntaram a ele. Todos ficaram de pé até que a pira foi completamente queimada. Depois de algumas horas, a pira foi completamente queimada. Então Alvin pegou a cinza queimada e a entregou a Suicune. Ele sentiu que era melhor ela se livrar das cinzas dos guerreiros mortos. Ela pegou as cinzas e colocou na crina. Ela estava pronta para sair correndo, mas então olhou para os 2 humanos e perguntou se eles precisavam de uma carona. Eles então devolveram seus pokémons, mas não antes de erguerem um memorial de pedra no chão queimado arranhado por Charmeleon, dizendo: aqui lutou e morreu um leal Tiranitar que também era um grande guerreiro. Que Arceus abençoe sua alma. Então os 2 humanos montaram em Suicune, que os deixou perto de uma cidade e saiu correndo antes que alguém pudesse vê-la. Alvin e Bill a viram saindo e não disseram nada. Bill apoiou Alvin, que estava cansado e ferido, em direção à cidade e ao centro Pokémon. Alvin não sabe que antes de sair, Suicune deixou algo em sua mochila. Enquanto ele olhava para a pira em chamas, ela deixou um presente para ele por impressioná-la. Na mochila foi visto um brilho azul que depois desapareceu. Capítulo 106. Alvin dormiu por um dia após chegar ao centro Pokémon. Eles estavam atualmente na cidade de Lavander. Alvin olhou para fora de seu quarto no centro Pokémon e viu uma cidade cercada pela névoa do mar próximo. Embora não seja tão densa quanto a floresta de neblina, ela tem uma sensação estranha para si mesma. Este lugar é um bom lugar para criar o tipo fantasma.
Com muitos pokémons enterrados aqui na Torre Pokémon, sua rica energia vital seria uma boa nutrição para o tipo fantasma. Além disso, esse ambiente assustador gera uma sensação de medo em muitas pessoas e, portanto, a energia do medo também é criada. Vendo a Torre Pokémon da janela, Alvin pensou no agora morto Tiranitar. Se ele soubesse que estava tão perto, ele poderia tê-lo enterrado aqui. De qualquer forma, o que aconteceu aconteceu. Ele então se levantou de sua posição e foi para a recepção. Ele teve que chamar Agatha e sua família de volta. Assim que ele desceu e foi em direção à cabine telefônica, viu Bill falando com alguém. Ele foi em direção a ele. Bill, vendo Alvin, gritou: Alvin, vem aqui. Vou lhe apresentar alguém. Sem esperar pela resposta, ele puxou Alvin para a cabine e mostrou a ele a imagem de um homem mais velho, de cabelos verdes, usando óculos e vestindo terno. Olá, jovem. Eu sou Jonathan Montenegro. Sou o pai de Bill. Você é o Sr. Montenegro que Agatha me contou. Alvin deixou escapar. De fato, e ele riu enquanto respondia. Então você foi quem Agatha enviou para resgatar Bill. Sim, ela me deu essa tarefa. Bill me falou sobre você. Você é um ótimo cozinheiro e também um forte treinador, especialmente em uma idade tão jovem. Ele o elogiou. Alvin olhou para Bill, que falou sobre ele e disse tristemente: ainda assim, meu Pokémon não conseguiu enfrentar um Pokémon que estava à beira da morte. Não perca a esperança, rapaz. Poucos conseguem encarar um pseudo-lendário, especialmente um enfurecido. Embora o próprio Bill não tenha visto a batalha, o choque depois, se eu acreditasse, somos extraordinários. Posso ver por que a Agatha deixou você fazer isso. Já que você nos ajudou, acho que alguma recompensa é necessária. Eles chegarão à sua casa. Mais uma vez, obrigado por me ajudar a encontrar Bill. E Bill, espero que você volte logo e não fique mais perambulando aqui e ali. Ele disse severamente e então desligou a ligação. Eles começaram a caminhar em direção ao refeitório para tomar o café da manhã lá. Então, o que você acha do meu pai? Bill perguntou a Alvin. Ele parecia bem e bastante atencioso também. Eu sei, certo. Acho que papai vai ser muito generoso com você. Bill disse com segurança. E por que você tem tanta certeza disso? Você assumiu aquele gigante e aquela luz brilhante que eu vi naquela época. Mencionei isso ao pai. Ele me disse para continuar a manter um bom relacionamento com você. Por quê? Enquanto estavam sentados à mesa e faziam seus pedidos ao garçom. Porque, segundo ele, por você ser tão forte e ter o apoio de Agatha, você pelo menos se tornará um tomador de decisões na liga. Se você não se tornar um dos 4 de elite, pelo menos você pode se tornar um líder de ginásio e um poderoso. Ele explicou. Alvin, ao ouvir isso, ficou surpreso porque era isso que ele queria fazer no futuro. Se ele se tornar um Elite 4 ou campeão, seu tempo será consumido com isso e com ele se tornando um líder de ginásio, ele teria mais liberdade. Ele teria um líder de ginásio temporário em seu ginásio que poderia enfrentá-los. Quanto ao tipo de líder de ginásio que ele poderia se tornar no futuro, há muitas opções. Voador, fantasma, até mesmo tipo inseto serviria. Afinal, os 8 principais ginásios da cidade tinham uma longa história e serviam bem à liga, então se ele tentasse derrubá-los, poderia encontrar alguma resistência no caminho. Ele não tem desejo de ser o líder de ginásio mais forte, apenas o suficiente para que seu ginásio não seja dissolvido. Seu pai realmente é míope. Ele disse. Eu sei. Segundo ele, a hipermetropia é crucial para os negócios e o desenvolvimento futuro. Bill disse enquanto ambos começavam a comer. Então, com o que seu pai pode me recompensar? Perguntou Alvin. Só posso lhe contar sobre uma recompensa. Seria muito útil para você, especialmente na natureza. É um telefone de viagem. E como esse telefone vai me ajudar? A rede telefônica não está em todos os lugares, então como isso vai me ajudar na natureza? Alvin perguntou. Porque agora eles não são produzidos em massa. Todos os telefones têm uma conexão de rede especial, então mesmo na rede selvagem não será afetada. Com Agatha não é problema para você conseguir um. Se eu posso conseguir um, então como você não pode conseguir um você mesmo? Ele explicou. E o que aconteceu com seu telefone? Alvin perguntou. Foi destruído quando enfrentamos o Tiranitar pela primeira vez. Só consegui chamá-los de que estou em apuros e preciso de ajuda. O resto não posso revelar, então eles enviaram você. Se eles soubessem que estou sendo perseguido por um Tiranitar, eles enviariam um treinador muito mais experiente e poderoso, sem ofender você. Não foi tomada, eu também tomaria tal decisão. Alvin disse e assentiu junto com ele. Mas isso também foi bom. Nós dois ganhamos um novo amigo. Não é ótimo? Bill disse entusiasmado. Alvin apenas olhou para Bill sem expressão. O que aconteceu, Alvin? Aconteceu alguma coisa com meu rosto? E Bill começou a dar tapinhas em seu rosto e correr para remover o que quer que tenha acontecido com seu rosto. Nada. Você estava tão quieto na floresta e agora está quase tão falante quanto Lance. Bem, eu não te conhecia bem naquela época e já que você me ajudou, você é meu amigo. E quem é esse Lance? Ele é meu amigo de Johto. Ele nunca sabe quando calar a boca. Ele pode continuar falando por horas e não perder o fôlego nenhuma vez. E você é quase o mesmo. Eu tremo ao pensar no que aconteceria quando vocês se encontrassem. Eu não quero olhar para o que aconteceu quando vocês se encontrassem ou eu realmente terei uma dor de cabeça. Ei, eu não sou tão chato assim. Eu sou incrível e ninguém é igual a mim na conversa. Ele disse orgulhosamente, não tomando suas palavras como um insulto. Preciso relatar isso para a Agatha e também conseguir alguns Pokémon capazes de lutar, porque os meus atuais não são capazes e eu quero desafiar o ginásio aqui. Ele saiu e foi se reportar a Agatha. Ele desceu para a Agatha e a imagem dela apareceu na tela. Alvin, parabéns pela conclusão da sua tarefa. Então você já sabe sobre isso. Jonathan me ligou quando a missão foi concluída. Foi realmente impressionante que você tenha enfrentado um Tiranitar. Eu ainda perdi. Mesmo 8 contra 1 e eu não consigo derrotar um Pokémon machucado. Ele era um pseudo-lendário, Alvin.
Eles ganharam esse título por um motivo. Ainda assim, se a explosão e a explosão foram para tomar conhecimento, você cresceu. Quando seus pokémons atingirem o nível de pseudo-rei, você saberá qual poder eles realmente possuem. Deste nível, cada aumento de poder traz grandes mudanças nos pokémons. Em 1 ou 2 anos, seu Electabuzz, Slowking e Pidgeot provavelmente podem atingir este nível. Então não se sinta mal e já que você está na cidade de Lavender, você vai desafiar o ginásio de lá? Sim, agora meus pokémon estão feridos, então eu ia chamar de volta Slowking, Butterfree e Pidgeotto para a batalha. Alter não ficou muito ferido, então ele também vai lutar com ele. Eu posso fazer batalhas 4 contra 4. Eu também preciso focar em treinar pokémons mais intensivamente para que eu não possa ficar sem pokémon por muito tempo. Não se preocupe, você se tornou oficialmente um treinador há 5 meses. Você conseguiu criar tantos pokémons e até mesmo treinar alguns para avançar de nível é impressionante. Você deve levar seu tempo e aprender. Esta missão não era apenas para procurar Bill, mas também para treinar sua mente. Você é forte em uma idade muito jovem. Você descobrirá que poucos da sua idade são tão fortes quanto você. Esta missão era treinar sua mentalidade. Nesse lugar, enfrentar continuamente os ataques selvagens é semelhante a treinar você para a vida selvagem real. Por causa do perigo ali, também é chamado de terras áridas. Você é um membro semente para a liga, então você terá que experimentar pelo menos uma semana lá antes do torneio juvenil. Eu continuarei dando a você uma missão similar, onde às vezes você ficará entediado ou sofrerá ataques contínuos ou até mesmo cansado demais. Elas vão ajudar você mais tarde e o que você ganha com essas experiências depende de você. Também sua recompensa estará com o líder do ginásio lá. Eu conheço e ele também pode lhe dar bons conselhos. Ouça-o. Também boa sorte com sua futura partida, e ela desligou o telefone. Alvin então ligou de volta para casa e pediu por Slowking, Pidgeotto e Butterfree para a batalha. Ele não revelou que enfrentou na floresta e estava preparando sua estratégia para enfrentar o líder do ginásio. Capítulo 107. Alvin junto com Bill chegou na frente do ginásio da cidade de Lavender. Ele já foi preparado para sua próxima batalha de ginásio. Após a última derrota esmagadora, ele precisava vencer lindamente não apenas para seus pokémons, mas também para si mesmo. O ginásio de Lavanda foi moldado na forma de uma cabeça de Gengar com um tema de cor preta e vermelha. Seus olhos eram brancos com pupilas vermelhas e tinham símbolos amarelos por todo o corpo. Este edifício dava a sensação de estar sendo observado por um fantasma faminto que sugaria toda a sua energia vital. Bill, parado na frente, disse: "Que tal irmos para outro ginásio? Você pode vencer facilmente aqui, mas deveríamos ir para uma mais difícil." E ele começou a se virar e sair. Alvin puxou-o de volta pelo colarinho e disse: "Todos os meus pokémons poderosos estão feridos e é uma batalha de ginásio necessária para mim. Isso não só permitirá que meus pokémon recuperem a confiança, mas também me permitirá ver como um treinador fantasma treina seus pokémon. A maneira como criei o Alter é apenas um pensamento meu, não baseado no crescimento sistemático e treinamento de pokémons fantasmas. Pode haver alguns pontos que negligenciei ao treiná-lo, então isso vai me ajudar a encontrar essas deficiências." E ele foi para o ginásio. Não havia guardas no ginásio e quando ele entrou um homem de cabelos grisalhos com cabeça calva em capa cinza estava com uma pessoa alguns anos mais velha que eles. Ele tinha manchas pretas sob os olhos com cabelo de corvo e uma postura relaxada e sem graça. Ele usava shorts azuis com um short branco com o emblema do fogo fantasma no peito. Ele parecia estar falando com o velho. "Por que você me chamou de vovô?" ele perguntou preguiçosamente. "Não seja tão impaciente, Daniel. Você saberá em breve." O homem mais velho respondeu calmamente. Logo Alvin e Bill apareceram e os cumprimentaram. "Bom dia." "Bom dia", disse o homem mais velho, enquanto o jovem apenas assentiu. E ele continuou: "Então, qual de vocês é o jovem Alvin?" Alvin levantou as mãos. "Você é o jovem Alvin. Você é exatamente como Agatha disse. E seu Alter é realmente impressionante. Para atingir esse nível em apenas alguns meses." Ele olhou para a sombra de Alvin. Isso surpreendeu Alvin e seus olhos se arregalaram. Vendo isso, ele continuou: "Não se surpreenda. Seu Alter vaza muita energia fantasma no ar. Pode ser facilmente rastreado se você olhar com cuidado. E logo o Alter surge das sombras." "E quem você é?" Bill perguntou sem rodeios. "Ah, desculpe por não ter me apresentado. Foi mal. Eu sou Vilo Darkstark Skitard, a atual líder de ginásio da cidade de Lavender. E esse jovem é meu neto, Daniel Darkstark Skitard." O jovem cumprimentou. "Prazer em conhecê-lo sem qualquer ânimo ou entusiasmo." "Olá", eles disseram. "Então você veio para uma batalha de ginásio, não é? Lamento dizer que só tenho 2 pokémons disponíveis para testar você. Então você se importa se tivermos uma batalha de pokémons 2 contra 2? Vilo perguntou. "Sem problemas." "Então, Daniel, por que você não é o árbitro oficial desta partida?" Ele olhou fixamente para o avô, que apenas sorriu alegremente e caminhou lentamente até o meio do campo. O campo de batalha do ginásio era um campo de pedra simples, sem nenhuma protuberância ou afloramento de rochas. Não há nenhum lugar para se esconder na visão. Bill foi até a tribuna da audiência e os 2 desafiantes e o líder do ginásio ficaram em 2 postes do ginásio. Daniel começou: "Esta é uma batalha oficial de ginásio entre a atual líder de ginásio da cidade de Lavender, Vilo Darkstark Skitard, e o desafiante, Alvin Bart da cidade de Floral", enquanto ele lia o memorando oficial da batalha. "Esta é uma batalha de 2 contra 2 pokémons. O desafiante é o único que pode substituir na partida. Quem perder seus 2 pokémons primeiro será o vencedor. Então envie seus pokémon." Alvin fez sinal para Alter começar a partida, que apareceu no campo de batalha inteiro. Vilo jogou uma pokébola no ar e um pokémon fantasma verde escuro, sem mãos e pernas, apareceu. Foi um desígnio. Flutuou preguiçosamente no ar. "Já que ambos enviaram seus pokémons, que a batalha comece." Daniel declarou.
Já que você é o desafiante, vou deixar você dar o primeiro passo. Vilo disse. Obrigado, bola das sombras Alter. Você também sonha mal. As duas bolas se anulam no ar. Alter vai ficar louco. Logo uma bola de fogo voou em direção a Misdreavus e o atingiu. Ela apenas assumiu o ataque, mas seus olhos brilharam em roxo, o que passou despercebido por Alvin e outros. Logo Alter começou a atacar loucamente o ar com bola das sombras, bomba de lodo e outros ataques. Alvin, vendo isso, gritou para Alter parar e voltar a si. Alter, ao ouvir isso, parou todos os ataques. Alvin viu que Alter não estava confusa porque não a viu usar nenhum movimento que causasse confusão. Então ele ficou intrigado com isso. Ele foi capaz de ouvir seu comando e segui-lo, mas ele mirou no espaço vazio. Alter usa uma barragem de bolas de sombra para sua direita. Logo ele enviou várias pequenas bolas de sombra do tamanho de uma bola de tênis para o seu lado esquerdo. Isso continuou a confundir Alvin. Todo o comando que ele deu a Alter tornou-se inválido. Como parecia que ele não conseguia identificar os erros com seus movimentos, ele decidiu mudar suas táticas. Enxame de veneno Alter. Logo Alter reuniu o poder de veneno em seus braços e cravou o chão. Logo o veneno começou a se espalhar no chão e deixou o chão levemente roxo. Vendo isso, Vilo comentou. Essa tática pode ser boa, mas você esqueceu que Misdreavus tem habilidade de levitação, então esse ataque terrestre não vai funcionar. Eu sei. É só um movimento de preparação. Agora Alter, agulha de veneno. Logo o veneno no chão se misturou a ele e várias agulhas venenosas voaram para cima desafiando a gravidade. E logo atingiu Misdreavus interrompendo seu ataque ao Alter. Após interromper o ataque, Alter olhou ao redor, intrigado com a mudança ao redor à sua frente. Alter, não fique parado, acabe com isso com feitiço e choque venenoso. Logo seus olhos brilharam vermelhos, um raio a atingiu, que gritou de dor, e logo um ataque de veneno a atingiu, deixando-a inconsciente e com dor. Misdreavus não consegue lutar. Alter vence. Vilo retruca o sonho e pergunta. Você descobriu o que ela fez? Sim, no começo pensei que fosse uma confusão ou algo parecido, mas como ele conseguia seguir bem minhas ordens, pensei que poderia ser outra coisa. E mais tarde, quando ela perdeu o foco com Alter olhando ao redor confuso, confirmou minha suposição. Então o que foi? Vilo perguntou. Ilusão. Você colocou meu Alter em uma ilusão. Você mudou o ambiente dele e colocou a ilusão dela mesma ao redor de Alter para confundi-lo. Você é realmente observador. Sim, era uma ilusão. Cada tipo de Pokémon fantasma tem características especiais. Como esta linha Misdreavus tem poder de ilusão, enquanto a linha Gastly tem o seu próprio. Você vai descobrir isso em breve. Agora espero ver o que você pode inferir sobre meus próximos Pokémons. Ele enviou uma Pokébola e saiu um Dusclops. Vilo apresentou seus Pokémons. Este é um tipo fantasma, Dusclops, que é comumente encontrado na região de Hoenn. Então espero que você esteja pronto para a próxima partida. Já que o desafiador não muda os Pokémons, então que a próxima batalha comece. Daniel declarou. Capítulo 108. Alvin olhou para o próximo Pokémon, Dusclops, e também ficou vigilante. Há rumores de que a linhagem Dusclops é a transportadora de almas mortas para o próximo mundo. Também é dito que eles também são agentes de Giratina no mundo material e são seus seguidores. Eles também são proeminentes em alma, então, de acordo com Alvin, eles podem ser proeminentes em movimentos espirituais. Alter esteja preparado para a batalha. Isso vai ser muito difícil. Comece com um combo de socos. Alter atacou diretamente com socos de fogo, gelo e trovão que foram bloqueados pelos ataques similares de Dusclops. Dusclops parece bloquear facilmente esses ataques com seus ataques, enquanto isso seus olhos brilhavam em azul claro. Mais cedo, Alvin não percebeu a mudança na coloração de Misdreavus, mas desta vez ele estava mais vigilante e ao ver isso, imediatamente gritou. Tóxico junto com Campo Fantasma. Ele lançou um tiro venenoso em um dos Dusclops que facilmente se esquivou e então liberou uma energia fantasmagórica ao redor de si para que ele pudesse escanear todo lugar. Com seus poderes, Guardiã Dupla Vilo disse claramente. E um avatar de 5 metros de altura feito de terra e ar foi formado. O avatar do vento tinha a forma de um tornado com olhos azuis e o da terra tinha a forma de um macaco com olhos azuis semelhantes. Isso confirmou outra coisa, mas ele perguntou, isso é poder espiritual? De fato, mas é um pouco mais do que isso. Você pode descobrir? Alter vendo os 3 oponentes liberarem mais poderes fantasmas e 2 fantasmas nebulosos saíram. Eles eram avatares de formato irregular com olhos vermelhos. Este era o protótipo do seu exército de sombras. Choque. Logo os dois começaram a se chocar. Desta vez, embora o avatar de Alter possa distraí-los de Dusclops, ele não pode se igualar a Dusclops. Ele estava pensando em parar o combate frontal e começar o ataque furtivo. Alter continua atacando de frente. Embora relutante, ele continuou. Alvin sabia que no momento em que Alter desse liberdade a Dusclops para mover os dois, uma estrela que mal assumiu a forma elemental 2 estaria fora de combate e então Alter seria cercado. A situação dele será mais perigosa do que agora. Então era melhor aproveitar o tempo que ele pode durar. Há uma nova tática que ele ensinou a Alter. Sempre que ele estiver encurralado, ele usará tóxico em pequenas quantidades em seus socos e tentará envenenar o oponente. Logo, Dusclops estava recebendo mais e mais veneno injetado no corpo e se acumulando no corpo. E ele estava sendo afetado pelo veneno. Embora Dusclops tenha sido envenenado, Alter estava ferido e estava ficando cansado com o tempo. Alvin imediatamente disse a Alter, hora dos fantasmas. Então ele manipulou o avatar fantasmagórico para alcançar Dusclops e logo brilhou intensamente e então explodiu, prejudicando Dusclops e até mesmo ferindo Alter. Dusclops ficou irritado e imediatamente fez os 2 avatares mirarem em Alter. Sabendo que Alter não pode durar muito, ele lançou o último ataque.
Ele então disse a Alter, bola das sombras de fogo. Uma bola das sombras contendo fogo de fogo fato o atingiu. Na colisão, um incêndio se alastrou ao redor de Dusclops e o queimou, mas Alter foi derrubado pelo ataque dos dois avatares. Alter não pode lutar. Dusclops vence esta rodada. Por favor, envie seu último Pokémon. Alvin devolveu Alter e então enviou seu último Pokémon. Era Slowking. Slowking invoque o lago. Logo ele convocou água no ar e caiu sobre as 3 figuras opostas a ele. Mas Dusclops flutuou no ar junto com o avatar do vento, mas a água destruiu completamente o avatar da terra. Ataque de água impressionante. Mas não será o suficiente. Eu sei disso. Eu estava em desvantagem antes, então eu queria mudar o campo para minha vantagem. Então agora, Slowking enviou a escola para caçar. Um cardume de peixes pequenos foi formado e atacou os 2 que flutuavam acima da água. Ele até puxou para baixo o avatar do vento, mantendo-o ocupado, então Slowking foi deixado para lidar com Dusclops. Corte de água. Slowking enviou golpes feitos de água para encurralar os Pokémons e quando ele chegou ao local, logo a água começou a cercar o tipo fantasma. Ser envenenado e queimado afetou Dusclops, então ele não conseguiu atacá-lo. Alvin não lhe deu chance e lança de gelo. Logo uma lança feita de gelo atingiu Dusclops e o congelou e para finalizar ele ordenou o último movimento, cabeçada Zen. Ele bateu em Dusclops, encerrando sua batalha. Dusclops não pode lutar. O vencedor é Alvin Bart da Cidade Floral. Daniel declarou. Vilo devolveu o Pokémon e Alvin fez o mesmo. Vilo foi em direção a Alvin e disse, batalha impressionante. Alvin, não pensei que você fosse tão forte. Aqui está um emblema fantasma. Ele ganhou uma insígnia em forma de caveira com 2 estrelas. Alvin pegou a insígnia, mas ele tem algumas ideias sobre a batalha. Durante a batalha, Vilo não deu um único comando que confundisse Alvin. Por que você não comandou os Pokémons na batalha? Ele perguntou. Os treinadores que normalmente me desafiam são iniciantes ou intermediários. Então, eu costumo usar Pokémons primários, mas você é um caso especial. Esses Pokémons pertencem ao meu grupo substituto do time principal. Agatha queria que eu mostrasse os personagens do tipo fantasma, já que você estava transformando-o em um tipo veneno. Embora não esteja errado de acordo com ela, Alter tem um grande potencial fantasmagórico, mas esta batalha mostrou que você não estava se desviando. O ginásio é para treinar e guiar jovens treinadores, não para esmagá-los. Embora você seja forte, você não é o suficiente para me fazer ir com tudo. Eu poderia ter usado revigorar, descanso ou até mesmo vínculo do destino para derrotar seus Pokémons. Há muitas maneiras de derrotá-los. Entendo. Obrigado por suas palavras. Alvin disse. Você é realmente impressionante. Eu realmente queria ver como você encarava o tiranitar mais e mais. Teria sido incrível. Bill disse atrás dele. Daniel, por que você não entretém os 2 jovens? Tenho que pegar algo para Alvin que Agatha queria dar a ele. Vilo disse e saiu para dentro. Capítulo 109. Enquanto espera por Vilo. Então Daniel, você costuma atuar como árbitro nas batalhas de ginásio? Alvin perguntou. Não, o vovô só me pede de vez em quando para atuar como árbitro se ele acha que eu posso aprender alguma coisa enquanto observo a batalha. Ele contou. Você conhece Alvin, Daniel aqui é um dos melhores treinadores da geração mais jovem. Bill disse a ele. É mesmo? Alvin olhou para Daniel com mais interesse do que antes. Ele já sentia que Daniel não era comum e ser aclamado como um dos mais fortes. Mesmo na geração mais jovem é incrível e honroso. Eu não posso igualar você. Você é melhor do que eu. Daniel disse claramente. Não seja tão modesto. Tornei-me um treinador oficial neste ano e estou assim há cerca de 6 meses. Alvin disse. Não estou me subestimando. Você é forte. Não acho que eu conseguiria durar muito tempo com aquele seu Slowking. Se seus Pokémon são tão fortes quanto os dele, então você está muito à minha frente. Ele disse. Slowking é atualmente meu Pokémon mais forte no geral, considerando força física, força especial e velocidade, além de resistência. Outros são mais fracos que eu, e meus Pokémons ainda são muito jovens para serem adicionados ao Abaco. Alvin explicou seus pensamentos. De qualquer forma, por que Agatha disse que enviaria a recompensa da tarefa para cá? Você a conhece bem? Alvin perguntou curioso. Daniel apenas olhou para ele sem expressão enquanto Bill, que estava por perto, deu uma forte palmada no rosto e caiu no chão em choque. Você não sabe? Bill perguntou chocado. Eu não sei. O quê? Ele perguntou intrigado. Você realmente não sabe sobre isso? Sério. Pela primeira vez desde que Alvin conheceu Daniel, ele mostrou outra expressão além do olhar entediado e preguiçoso, uma nova experiência de surpresa total. Você pode, por favor, explicar melhor o que eu não sei? Ele perguntou agitado com os 2 enrolando na pergunta. Bem, Agatha e eu somos parentes. Ela é minha avó. Ela é a irmã mais nova do meu avô. Própria irmã? Ele perguntou. Própria irmã, ele respondeu. Então eu posso ver porque ela me enviou aqui e até mesmo enviou algumas informações sobre mim quando ela disse para não espalhar palavras para minha própria proteção. Mas deve haver algo mais aqui. Qual poderia ser o motivo dela para me enviar aqui? E o motivo era apresentar a vocês Daniel. Ele também é um antigo participante da Liga Índigo. Ele também participará este ano. Então ela achou que seria bom vocês se conhecerem e terem uma rivalidade saudável entre vocês. Você não tem muitos amigos. Você precisava de alguém para conversar parecido com Daniel. Gênios não conseguem interagir bem com pessoas comuns e por isso tendem a ser solitários. Com vocês 2 juntos, vocês também podem melhorar as habilidades de comunicação um do outro. Uma voz veio de trás. Quando os 3 se viraram para a fonte da voz, eles viram que era Vilo que voltou com algumas caixas.
Venha, Alvin, deixe-me mostrar seus presentes. Ele gesticulou. Se você não se importar, eles também podem ver. Ele olhou para as duas pessoas extras. Eu não me importo. Ele respondeu após a aventura que conhecia Bill o suficiente para não lhe causar problemas e como o outro é da família de Agatha que o ajudou muito e também é antissocial. Então ele não revelaria muito ou nada sobre ele, então ele concordou. Primeiro Vilo pegou uma caixa e deu a ele primeiro. Este é um dos 2 presentes que o presidente Sylph queria te dar. Vamos, abra. Alvin pegou a caixa e abriu-a lentamente. Logo seus olhos caíram sobre uma caixa vermelha de 8 polegadas. Ele a puxou para cima para ver que ela estava dobrada em forma de quadrado e uma parte dela podia ser aberta. Ao abri-lo, ele viu uma tela e um centro azul logo abaixo da tela. Ele passou as mãos por trás dela e sentiu uma tampa. Ao deslizá-la para baixo, uma câmera de alta resolução estava visível, mas como ela não estava ligada, não estava funcionando agora. Bill disse a Alvin, pressione o botão azul por 5 segundos e deixe-o. Alvin fez o que lhe foi dito e logo uma tela começou a piscar e uma imagem de uma pokebola branca e vermelha foi exibida. Então uma voz suave e feminina tocou, por favor, insira seus dados e dados biométricos para o procedimento de propriedade. Alvin olhou para Bill confuso e então disse a Alvin, primeiro pressione qualquer um dos seus dedos no botão azul para escanear a impressão digital e depois coloque a câmera traseira em direção aos seus olhos para escanear os olhos. Dessa forma, o controle mestre do nave estará sob seu controle. Você pode até mesmo definir certas configurações para ele também. Alvin continuou a fazer o que lhe foi dito calmamente e após a conclusão, bom dia, mestre Alvin. Eu sou seu assistente pessoal, Joel. Tentarei ajudá-lo com qualquer coisa que você precise de mim. Como posso ajudá-lo? Já que ele perguntou, Alvin também queria algumas respostas. Diga-me, Joel, o que você é? E qual é sua aplicação? Meu nome é Joel. Sou a mais nova criação da corporação Sylph, The Nav, abreviação de navegador. Sou para navegar meu dono caso ele esteja preso em algum problema e ajudá-lo com todas as informações e dados que tenho em meu banco de dados. Eu sirvo como uma Pokédex digital semi-autônoma, um telefone, um diário, um mapa, um catálogo de medicamentos, um catálogo de itens e um consultor especialista. Bill disse, esta é a nossa mais recente tecnologia. Ela vai te ajudar o máximo possível. Então disse a ele seriamente, Alvin, não perca a cabeça ou você estaria em um grande problema e nem mesmo Agatha poderia te ajudar. Isso tem algum segredo da liga, então cuide bem dele. De qualquer forma, vamos para o próximo presente. Sim, de fato. E ele lhe entregou a Pokébola. Que Pokémon é esse, Bill? Alvin pegou a Pokébola e perguntou a Bill. Enquanto estávamos na floresta, você frequentemente mencionava que queria obter um Arcanine ou até mesmo um Gravlit, então pensei que você gostaria. Bill explicou. É mesmo? Alvin perguntou animado. Por que você não pega e vê com seus próprios olhos? Alvin jogou a Pokébola no ar e liberou o Pokémon. Saiu um Gravlit. Era um Pokémon canino quadrúpede. Ele tem pelo laranja com listras pretas ao longo das costas e pernas. O pelo no focinho, peito, barriga e cauda é creme, assim como um tufo adicional de pelo no topo da cabeça. O pelo do Gravlit é visivelmente mais longo no peito e na cauda. Ele tem olhos cinzas, nariz preto e orelhas grandes e redondas. Suas patas dianteiras têm 2 garras visíveis, enquanto suas patas traseiras têm 3 dedos cada. Cada pata tem uma almofada marrom. Tinha cerca de 60 centímetros de altura do chão e seu pelo parecia muito macio. Ele olhou ao redor confuso e então se sentou. Alvin foi até Gravlit e se curvou em sua direção. Gravlit não estava agitado nem nada, ele ainda olhava para o jovem garoto que se aproximava. Alvin se abaixou para o nível dos olhos de Gravlit, olhou nos olhos dele e disse, Ei, amigo, eu sou seu novo treinador. Você está disposto a me seguir? Gravlit olhou para os olhos dele e tentou aprender o máximo que pôde sobre ele. Então, como se ele tivesse encontrado o que queria olhar, ele pulou em Alvin, levando-o para o chão e lambeu seu rosto. Haha, acalme-se Gravlit. Ok, amigo, eu também gosto de você, ele disse a ele enquanto os outros observadores apenas sorriam com a união deles. Já que você ganhou o presente de Bill, agora é a vez de Agatha. Capítulo 110. Vilo pegou uma pequena caixa e entregou a Alvin. Alvin pegou a caixa e abriu para ver 2 pedras cinza opacas dando uma sensação estranha. Ele não sabia o que era e então pensou em Joel. O próprio Bill estava curioso sobre o que era aquela pedra, mas Daniel, ao lado, ficou chocado ao ver aquilo. A vovó Agatha realmente queria dar isso a ele? Joia, o que é essa pedra? Joel, ao ouvir o comando, examinou a rocha com sua câmera e então disse, esta rocha é chamada de pedra fantasma. É um dos adereços mais importantes para tipos fantasmas. Eles são normalmente encontrados em lugares onde há alta concentração de fantasmas ou energia vital. Isso é criado quando o poder fantasma no ambiente é alto o suficiente para influenciar o entorno e lentamente eles são depositados na rocha próxima. Isso ajuda a aumentar o poder fantasma em tipos fantasmas. Também é dito que o Pokémon fantasma Spiritomb também é um Pokémon que antes era uma pedra fantasma e com bastante deposição ao longo dos anos. Lentamente ganhou consciência e mais tarde se tornou um Pokémon autônomo. Essas rochas também ajudam a aumentar as chances de ovos no acasalamento de tipos fantasmas. Devido à falta de muitas informações sobre elas, essas pedras são muito preciosas. Se alguém as vender no mercado, pode facilmente ganhar milhões. Então por que ela me deu algo tão precioso? Alvin perguntou a Vilo. Foi o que ela mesma conseguiu. Não sei por que ela te deu isso, mas sei porque você precisa disso. Seu Alter é realmente um caso especial. Normalmente em Alter o Pokémon tem alta concentração de energia fantasma e o veneno está em menor quantidade. Mas no seu caso é exatamente o oposto. Oposto? Alvin perguntou. Sim, o oposto. Eu vi a situação na batalha. Agatha tinha me avisado antes sobre isso.
Então, para resolver isso, ela enviou isso para você. Seu Alter tem maior concentração de veneno que o fantasma. Não importa como olhamos para a linha Alter, é um tipo fantasma primário e veneno secundário. Então, na evolução, eles reúnem energia fantasma ou vital rica o suficiente para sua evolução para Gengar. Mas com suas condições desconhecidas, pode haver muitas variáveis. Ela consultou seu amigo Samuel sobre esse problema e ele chegou a uma conclusão. Qual é a conclusão? Para uma evolução suave, você precisa de uma quantidade igual de ambos no corpo. Já que você tem muito veneno no corpo, energia externa fantasma similar é necessária, ou pode causar problemas a ele. Nenhum de nós sabe o que sua nova variação fará com Alter, mas eles chegaram à conclusão de que essas pedras fantasmas podem aumentar o poder fantasma no corpo. Então, para a evolução, você pode precisar de uma fonte alta de energia fantasma para que isso não afete Gengar. Normalmente, um é o suficiente, mas para você, 2 podem ajudar você mais tarde, caso o veneno em seu corpo fique descontrolado para subjugá-lo com energia fantasma. Ouvindo a explicação, Alvin estava em meditação. Ele pensou que sua nova variação para Alter era ótima e poderia torná-lo ainda mais forte do que Gengar médio no futuro. Mas agora ele soube que seu experimento poderia lhe causar problemas mais tarde ou até mesmo matá-lo. Abriu seus olhos para uma nova revelação. O experimento pode ser feito e feito somente se você estiver disposto a pagar o preço. Alvin então disse a ele, obrigado por me dizer isso. Vou manter isso em mente. Vilo assentiu e disse, por que vocês, sangue jovem, não se divertem? Vou me despedir. Não sou tão enérgica quanto era na minha juventude. Eu me canso facilmente. E Vilo entrou, os 3 meninos ficaram ali parados e então Bill disse a Daniel, se ele se cansa, por que seu pai não é o líder do ginásio? Meu pai é o atual líder do ginásio. Ele saiu para fazer alguma coisa. Então fechamos o ginásio pelo mês. Então a vovó Agatha ligou e conversou com o vovô e ele aceitou ser seu oponente. Ele agora está aposentado e não se envolve em assuntos de ginásio. Ele também me disse para olhar para você. E ele estava certo. Você é realmente forte. Provavelmente tão forte quanto Cynthia. Ele respondeu. Cynthia? Alvin perguntou sem conhecê-la, o que não é surpreendente, pois ele nem conhece muitos treinadores da sua idade. Cynthia é considerada a mais forte da nossa geração. Ela tem um Ghibli realmente poderoso que após evoluir para Gabite, fica ainda mais poderoso. Eu lutei com ela uma vez com meu Alter e ela me destruiu com seu Ghibli. Ela tem Ghibli e Riolu, Gastrodon junto com Glaceon. Embora não seja tão forte quanto o Ghibli, mas ainda assim apenas Eevee perdeu contra meu Alter. Outros eram iguais a ele. Daniel explicou. Eles começaram a andar em direção ao centro Pokémon. Eu não sabia que ela era tão poderosa. Seu Alvin parece que você tem um oponente. Eu não sei, já que ela pode ser tão forte e com o pseudo-lendário eu acho que só Lance poderia se igualar. Eu lutei com o pseudo-lendário uma vez e fui demolido. Ela ficaria ainda mais forte com o tempo. Se lutarmos agora, acho que mesmo com todos os meus pokémons eu perderia. Ainda tenho que treinar mais duro se precisar de uma chance. Ainda preciso curar meus pokémons, então estou indo embora agora. Venha, Gravlit! Gravlit gritou e seguiu Alvin, que correu em direção ao centro, deixando Bill e Daniel. Deixado para trás, Bill perguntou a Daniel, Alvin realmente tem alguma chance contra ela? Se ele tiver outro pokémon tão forte quanto o Slowking, a vitória pertence a ele. Seu Slowking é mais forte que Ghibli, mas se comparado a Gabite pode ser seu igual. Mas não sabemos o resultado exato até que eles batalhem. Então, quantos emblemas ele tem agora? A primeira insígnia, a insígnia de pedra, a insígnia de Viridian e agora a insígnia fantasma. Então são 4 distintivos. Ele ainda precisará de mais 4 e tem um ano restante para a liga, então ele pode obtê-los ao longo do tempo. Eu realmente quero vê-lo dar tudo de si, disse Bill animado no final. Enquanto isso com Alvin, ele e Gravlit, que o seguiu, chegaram ao centro e deixaram Slowking e Alter para Joy cuidar. Ele trouxe de volta Charmeleon, Espion e Snorlax, que foram os menos machucados de todos. Os outros ainda estavam sendo curados ou estão em observação e podem ser devolvidos a ele mais tarde amanhã. Ao chegar ao seu quarto, ele imediatamente pegou a incubadora de ovos Pokémon, da qual sentia uma força poderosa quando estava com Bill e Daniel. Ele sentiu que o ovo poderia chocar em breve, então voltou para se preparar. Ele chamou Milton de volta também para o jovem Pokémon. Ele o colocou no centro enquanto Gravlit e o recém-libertado Espion olhavam para o ovo agora brilhante. Então ele tirou o ovo da incubadora. A luz brilhante ficou mais brilhante com o tempo e logo brilhou e um Pokémon apareceu na frente deles. Era um pequeno Pokémon reptiliano com pele de rocha. Era um Larvitar. Capítulo 111. Todas as pessoas e Pokémons presentes olharam para o jovem Pokémon, Larvitar. Larvitar olhou primeiro para Alvin e o considerou como seu pai. Ele levantou as mãos em direção a Alvin, que ainda o olhava fixamente. Com Gravlit e Espion chamando, ele logo voltou a si. Ele pegou Larvitar, que era bem pesado apesar de seu pequeno tamanho. Embora tenha apenas 2 pés de altura, pesa cerca de 80 kg. Alvin com sua aura foi capaz de puxar Larvitar para seus braços e deu a ele o leite Milton que ele preparou para ele. Enquanto bebia leite da mamadeira, Alvin ainda pensava no agora morto e aterrorizante Tiranitar. E pensar que esse doce Pokémon se tornaria aquele gigante mais tarde. Depois de beber, o Pokémon dormiu em seus braços e Espion e Gravlit olharam para Alvin confusos sobre o porquê de ele estar tão distraído. Espion lembrou que seu treinador não agia assim quando os Hauts ou mesmo os Riolu eclodiam. Então depois que ele dormiu ela perguntou a Alvin. Vendo seu olhar questionador, Alvin disse a ela, Espion, você se lembra daquele Pokémon com quem lutamos na floresta da última vez? Ela começou a tremer e assentiu.
Ao ver sua expressão, Alvin suspirou, sabendo quão difíceis esses dias seriam para ele e para o jovem Larvitar. Este Pokémon é chamado Larvitar. Ele é a forma pré-evoluída de um pseudo-lendário semelhante a esses Pokémons. Ele disse. Ela ficou animada e surpresa ao ver que esse Pokémon se tornaria tão poderoso no futuro que nem mesmo os 8 conseguiriam derrotar ou alcançar. Alvin então continuou. Você sabe qual é a forma final do Larvitar? Tanto Espion quanto Gravlit balançaram a cabeça. Alvin ficou em silêncio por algum tempo e então disse algo que deixou a atmosfera quente e fria. Sua forma evoluída é Tiranitar. Gravlit ainda parecia confuso, mas Espion logo ficou aterrorizado e quase atacou o jovem Pokémon e teria atacado se não fosse pela voz forte de Alvin. Pare. Ele agora é nossa família. Você não pode machucá-lo. Mas Espion ainda teimoso disse que ele é parecido com aquele monstro e que por isso deveria ser parado antes de mais nada. Ele e aquele Tiranitar não são parentes. A razão pela qual eu te disse isso é porque você é equilibrado e não tem sangue quente para machucá-lo. Eu também revelei o futuro dele porque se fosse contado depois, poderia causar problemas na equipe. Agora me diga o que ele fez com você para você agir assim. Ele olhou para Espion com raiva e seus olhos brilharam azuis cheios de aura. As palavras fortes de Alvin e seus olhos pararam Espion, e ela mais uma vez olhou para o Pokémon adormecido que parecia fofo e fazia expressões engraçadas enquanto dormia. Ela estava decepcionada consigo mesma, assim como Alvin estava com ela, pela forma como ela agiu com um Pokémon recém-nascido inocente. Ela baixou a cabeça envergonhada e olhou para o chão. Alvin vendo-a daquele jeito sabia que a Pokémon orgulhosa tem vergonha de si mesma. Ele colocou um braço ao redor para segurar o recém-nascido enquanto o outro esfregava sua cabeça e disse, não se preocupe. Eu sei como você se sente. Eu também senti isso, mas ele não é aquele Pokémon. Que tal você se tornar sua cuidadora e cuidar dele e se alguém o intimidar, ensine-o bem. Ele tentou consolá-la. Vendo seu treinador lhe dando uma chance, ela concordou alegremente. Ela estava feliz por outra chance e enquanto Gravlit não sabia o que estava acontecendo, ele correu ao redor deles em felicidade. Ele então tentou colocar o Pokémon na cama para que pudesse soltar a Pine e fazer com que ela o examinasse em caso de qualquer ferimento ou acidente inesperado. Mas quando ele tentou, Larvitar segurou sua camisa com ainda mais força e até choramingou dormindo. Então Alvin o girou em seu colo e o acalmou. Ele então olhou para Espion pedindo ajuda, que apenas sorriu e então soltou a Pine. Alvin disse imediatamente, a Pine, veja se ele tem algum ferimento. Depois que ele acordar, vou levá-lo para a enfermeira Joy, se não, se ele acordar durante o check-up com ela pode ser problemático. A Pine então verifica as partes do corpo dele em caso de qualquer ferimento. Após verificar e descobrir que não havia nenhum, Alvin soltou um suspiro de alívio, não apenas pelo fato de que ele não estava ferido ou tinha algum ferimento oculto, mas também porque ela não agiu agressivamente quando soube de sua relação com Tiranitar. Ela até concordou em ser sua guardiã e protegê-lo caso ele se machucasse. Agora, com os dois cuidando dele, Alvin não estava preocupado que pudesse ser intimidado por outros, mas agora ele temia que pudesse intimidar outros sob a orientação deles. De qualquer forma, fica para depois. Larvitar agora acordou e olhou para o novo acontecimento e cumprimentou-a alegremente, que retribuiu a saudação com entusiasmo. Ele então colocou Larvitar no chão, que agora brincava com a Pine e Gravlit, enquanto todo o espião olhava para eles. Ele então puxou Joel para verificar suas estatísticas. Ele tirou um pouco de sangue dele para ver se havia algum defeito genético nele. Depois que Joel terminou de escanear, ela disse, Larvitar é a forma pré-evoluída de Tiranitar. É um Pokémon pseudo-lendário por causa de seu poder. Ele se alimenta principalmente de solo e pode até comer uma montanha completamente depois de comer tanto que dorme para poder investir a maior parte de sua energia em sua evolução. Ele tem 2 minutos e 3 segundos e 4 de altura, mais alto que a média dos bebês larvários e pesa 85 kg. 25 kg a mais que a média dos bebês Pokémons, que pesam 60 kg. É um bebê saudável e não tem nenhuma deficiência ou defeito herdado de seus pais. Ele tem 2 movimentos do tipo dragão, como dança do dragão e poder da terra, então há uma grande chance de que um dos pais dele seja um Garchomp, ou mesmo Charizard ou Axorus. Também pode ser um Nidoking ou Nidoking. Alvin olhou para o jovem Pokémon agora jogando Vale Outros. Então você conhece 2 movimentos de dragão. No futuro você será ainda mais poderoso que aquele Tiranitar. Não sei como eles vão reagir ao ver você. Com sua experiência, Pidgeot não vai se importar, Electabuzz o respeitava, então ele também ficaria bem. Inferno, ele pode até treiná-lo para que pudesse competir com ele mais tarde ou mais cedo do que tarde. E Snorlax não vai se incomodar com isso. Especialmente porque ele é um jovem Pokémon, ele pode até protegê-lo. São Onix, Alter, Charmeleon e Pilosvine que me preocupam. Bem, isso é para depois. Agora eu ainda tenho que examiná-lo completamente pela enfermeira Joy só para confirmação. Ele então parou a brincadeira, pegou o Larvitar nas mãos e saiu da sala com Gravlit e Espion seguindo atrás, e retornou para a Pine para um check-up completo de cura. Capítulo 112. Quando Alvin assumiu a tarefa de enfermeira Joy para check-up, Larvitar continuou olhando ao redor para tudo que era novo e ficou surpreso. Alvin apenas olhou para ele alegremente e continuou em direção ao destino. Alvin foi até a enfermeira Joy e disse, Enfermeira Joy, você poderia fazer um check-up completo no Larvitar? Ele acabou de nascer e não quero que ele tenha nenhum problema no futuro. Ela sorriu suavemente para Alvin e disse, sem problemas. Ela levantou os braços para pegar o Larvitar, mas ele estava com medo dela, agarrou-se às suas roupas e se recusou a sair. Alvin tentou consolá-lo dizendo que nada aconteceria e que ele não o deixaria, mas ele começou a chorar e gritar pensando que Alvin o estava deixando e não o queria mais.
Vendo que não funcionou, Alvin sorriu desamparadamente para a enfermeira Joy, que se juntou a ele sorrindo daquele jeito. Então ela disse a ele: "Você pode me seguir até a mesa de operação. Você pode consolá-lo enquanto eu o examino com Chansey." Então Alvin a seguiu para dentro do centro e o examinou. Eles foram para uma sala com muitos equipamentos médicos que podem escanear até mesmo os órgãos internos e alguns remédios colocados no armário perto da parede. No centro da sala havia uma cama e ao lado dela havia mais 2 Chansey. Alguns dos 3 Chansey, junto com a sempre amigável enfermeira Joy Check, revelaram resultados semelhantes. Estatísticas ligeiramente acima da média e, além disso, excepcionalmente saudáveis. Ao verificar, ele viu Bill e Daniel comendo no refeitório e decidiu se juntar a eles. Eles estavam absortos comendo e não o notaram até que ele chegou na frente deles. Quando sua sombra caiu sobre eles, eles viraram o olhar para ele. Ao vê-lo, Bill disse entusiasticamente: "Ei, Alvin." Enquanto Daniel preguiçosamente disse: "Olá." Então seus olhos caíram sobre os pokémons reptilianos verdes pendurados nele e eles ficaram curiosos. Então Bill perguntou: "Desde quando você tem um Larvitar, Alvin?" "Acabei de pegá-lo hoje. Eu tinha um ovo que chocou e esse rapazinho saiu." Ele esfregou a cabeça afetuosamente e então disse a Larvitar: "Cumprimente-os, Larvitar. Eles são meus amigos e não vão te machucar." Larvitar, ainda tímido, cumprimentou-o suavemente e acenou com as mãos para eles. "Olá, Larvitar." Bill respondeu acenando alegremente para ele enquanto Daniel apenas acenava com as mãos em saudação. Espion ao lado sorriu suavemente ao ver o jovem recém-nascido agindo tão timidamente e pensando no gigante que ele se tornaria no futuro. Ela decidiu se lembrar desse incidente para poder provocá-lo mais tarde. "Então é por isso que você correu na nossa frente para o centro Pokémon," disse Daniel conectando os pontos dele correndo de volta para o centro e ele retornando com um novo Pokémon. "Sim. Desculpe por deixá-los para trás." Alvin pediu desculpas a eles e eles simplesmente ignoraram, não se importando que ele os deixasse para trás. "Então você está animado, Alvin. Agora até você tem um Pokémon tão poderoso. No futuro você realmente será o oponente dela." Daniel disse com algumas emoções. Alvin sentou-se na cadeira e posicionou-o em seu colo e então olhou para Larvitar: "Não sei se posso desafiá-la ou vencê-la no futuro. O mínimo que posso fazer é criá-lo bem, treiná-lo mais e fazê-la trabalhar mais para derrubá-lo. Sim, ninguém sabe quem vai ganhar até que você lute." Bill disse Alvin e Daniel assentiram, mas Alvin pensou: "A menos que vocês sejam completamente superados ou sejam muito fracos." "Então, como é essa Cynthia?" Alvin perguntou curioso. Ele tem uma imagem borrada de Cynthia em sua mente, pois esqueceu alguns rostos após a reencarnação por quase 10 anos. Ele só se lembrava de pequenos eventos da trama e coisas assim também. Outras coisas, como Pokémons e seus movimentos, são lembradas porque ele as estudou e as reforçou em sua memória. "Sim, tem uma foto dela bem aqui." Daniel disse e pegou uma foto de Cynthia em pé com seu filhote em um fundo de grama. Cynthia usou um vestido de verão azul nesta foto e tem seu penteado característico de ter seu olho esquerdo coberto. Ela sorriu brilhantemente para a câmera. Depois de ver essa foto, o primeiro pensamento que Alvin teve foi: "Fofa", e então seus olhos viram a confiança nos olhos dela em relação a si mesma. "Ela está realmente confiante em suas habilidades", ele disse a Daniel e Bill. "Sim. Então Daniel, por que você tem a foto dela em você? Você gostou dela, ou algo assim?" Bill tentou provocar Daniel e deixá-lo envergonhado e gesticulou para Alvin apoiá-lo. Parece que o caso afinal ele nem tem a foto dos pais, mas tem a foto dela com ele. Quem sabia que ele escondia uma parte dele dos outros? Alvin se juntou às provocações continuaram até que ele gritou para eles pararem, enquanto corava furiosamente com as palavras deles. "Não, eu não gosto nem nada. Eu só a considero fofa. De qualquer forma, ela está muito longe de mim para gostar de mim e eu acabei de ouvir que há muitos que a perseguem. Não tenho a mínima chance", disse ele desanimado. Alvin deu um tapinha em seu ombro para confortá-lo e disse: "Você deve treinar duro e quando for igual a ela, poderá revelar seus sentimentos por ela." Ele tentou consolá-la e Bill assentiu em sinal de encorajamento. Daniel agradeceu pelas palavras. E os 3 comeram a comida alegremente e conversaram. Depois voltaram para o quarto e Daniel foi para casa. Depois disso, Alvin voltou para seu quarto e pensou em dar mais uma olhada na pedra fantasma e tentar decifrar que mistério ela guarda e se ela poderia ser submetida à engenharia reversa, ou se o estilo de poder poderia ser copiado para outros tipos. Quando ele olhou para a mochila em busca das pedras, seus olhos caíram sobre uma pedra azul brilhante que ele não tinha visto antes. Ele perguntou a Riolu se ele viu onde ele conseguiu isso. Riolu também não sabia, mas depois que ele inspecionou com aura, havia um leve traço do poder e presença de Suicune na pedra ou gema. Alvin pensou: "Isso está relacionado a Suicune, e como ela não pegou, ela pode ter deixado para mim." Após a hesitação inicial, ele pegou a pedra nas mãos e olhou para ela com curiosidade. Capítulo 113. Ele continuou a olhar para a pedra azul parecida com uma gema a olho nu, mas ela não parecia diferente de outras pedras, exceto pela textura e cor. Era uma rocha lisa e antiga, semelhante a uma pedra nas margens do rio. Como nada saiu do exame inicial com as mãos, ele pensou em outros métodos que poderia usar. Seu primeiro pensamento foi chamar Mel para que ela pudesse revelar seu segredo diretamente a ele sem maiores problemas. Mas outra parte dele lhe disse que ele continuaria dependente de Mel se fizesse isso. Ele precisa encontrar e explorar a função e seu uso por conta própria, tanto para sua autoconfiança quanto para sua curiosidade, que quer aprender mais e mais sobre a rocha desconhecida. O desconhecido sempre foi considerado sinônimo de perigo, mas esse perigo atrai um grande número de pessoas que anseiam explorá-lo e encontrá-lo.
Similarmente, Alvin também estava apegado ao mistério da pedra e pensou em algo que ele poderia fazer sozinho. Ele primeiro tentou esmagá-la apenas com as mãos, sem aura, e não funcionou. Então ele lentamente tentou outras coisas pesadas ao redor para pelo menos fazer uma rachadura ou algo assim. Bata forte o suficiente para impactar, mas não o suficiente para quebrá-la. Já que não funcionou, então ele pensou em usar a coisa que o deixou deduzir, que está relacionado a Suicune, sua aura. Em vez de seu escaneamento ocular, ele enviou aura para dentro dele através de suas mãos. Alvin viu que a pedra digere sua aura e é completamente absorvida por ela. Ela também emite um som similar à água espirrando em um recipiente quando o recipiente se move ao redor. Então ele ficou surpreso com isso. Ele também sentiu que sua concentração de energia aumentou ligeiramente. Alvin tem aura suficiente em sua mão através da qual ele poderia derrubar uma árvore de tamanho médio. Agora que ele sabe que é estímulo para a aura, ele pensou em outro ângulo para testar seus estímulos. Como é um relacionado ao tipo água, ele enviou seu Slowking para confirmar a hipótese de que está relacionado aos tipos água. Slowking manda uma fraca arma de água na rocha. Ele olhou para seu alvo confuso, mas seguiu suas palavras. Ele enviou um pequeno jato de água que só poderia ser usado como aspersor de água. Em contato, a pedra brilhou em azul e então, de repente, escureceu novamente. Agora tente uma pistola de água de média potência. Desta vez, um brilho apareceu e depois diminuiu. O que aconteceu com seu movimento, Slowking? Ele perguntou a Slowking. Ele absorveu 20% do poder total do meu ataque de água, tanto em ataques mais fracos quanto em ataques de média potência, ele respondeu com sinceridade. Alvin olhou para a pedra preciosa e pensou, então é um objeto defensivo que absorve o poder de ataque, independentemente da força do movimento, o que é impressionante. Embora funcione apenas em ataques do tipo água, ainda assim deve ter um limite para o nível de ataque de água que pode lidar. Provavelmente poderia lidar com ataques que o próprio Suicune poderia enfrentar sem se machucar. Mas o que a aura está fazendo em tudo isso? Ele pegou a pedra preciosa em suas mãos, então carregou sua aura e disse a Slowking. Slowking me ataque com uma arma de água média. Ele enviou um ataque a Alvin sob seu comando. Mas Gravlit apareceu no meio e enviou um lança-chamas para vaporizar a água e ele mostrou suas presas a Slowking ao atacar Alvin. Alvin e Slowking estavam se comunicando telepaticamente, então Gravlit Alvin foi realmente atacado e pulou para defendê-lo. Alvin leu que os Gravlit e os Arcanine são muito leais aos treinadores que reconhecem e até se sacrificariam por seus amados treinadores, mesmo nos casos mais desesperadores. Agora, este incidente de hoje o lembrou deste fato e revela alguma verdade sobre aquelas palavras. Alvin se ajoelhou e acariciou suavemente sua cabeça e pescoço para entretê-lo e acalmá-lo e disse suavemente, amigo, ele não estava me atacando por rebelião, mas porque eu pedi. Ele então lhe mostrou a gema e disse, estou experimentando isso e queria verificar seu efeito na inclusão da aura, então pedi para ele atacar. Não se preocupe. É apenas água que se move e pode ser absorvida pela pedra se o teste falhar. Lento mais uma vez e dessa vez ninguém vai interferir nesse assunto. Ele olhou para Espion e Larvitar que estavam observando o teste atual acontecendo. Mais uma vez ele enviou uma arma de água e desta vez um escudo azul erguido na frente de Alvin que bloqueou o ataque e o protegeu. Ele então calculou a quantidade de aura usada e descobriu que seus ataques baseados em aura sob a gema azul aumentaram 3 vezes. Isso também se deve à sua falta de controle. Mais tarde, ele o fez atacar diferentes tipos de movimentos em um nível muito mais fraco e descobriu que essa gema realmente aumenta a força de sua aura. Então esta pedra não apenas absorve os movimentos da água, mas também suaviza o fluxo da aura em seu corpo. É um bom artefato defensivo e pode me proteger de um encontro mortal em um futuro próximo. Eu deveria mantê-lo comigo o tempo todo. Ele também pode me ajudar a treinar o Riolu em truques de aura mais tarde, mas agora ele deve ficar comigo o tempo todo e não posso mantê-lo longe de mim. Então devo ficar aqui em segurança. Alvin então colocou a gema no bolso da camisa, gota obscurecida. Ele então colocou a pedra no bolso superior da camisa e então fez com que a joia salvasse o teste e os dados para ele sob acordo confidencial ou não haveria ninguém que pudesse encontrar suas verdadeiras informações. Alvin então começou a alimentar seus pokémons que estavam com ele e então saiu novamente para tomar notas. Ele então pensou em outra coisa importante. Se ele seria capaz de reverter suas formas de transação, já que ele absorve a água e a armazena similar à aura, se essa energia pudesse ser enviada também seria realmente ótimo. Mas agora não é possível ou não está funcionando para o Slowking. Ainda há outros tipos de água nos quais ele poderia trabalhar e começar a descobrir novas formas de aplicação. Capítulo 114. No dia seguinte, Alvin acordou cedo e deu a Alter, agora curado, a pedra fantasma para uso. Ela aumentará lentamente seu poder fantasma e o ajudará mais tarde na evolução. Agora sabendo sobre a variação, ele sabia o que era necessário para a evolução de seus pokémons. Alter precisaria de um veneno forte e energia fantasma em absorção de equilíbrio para seu crescimento ideal. E a única coisa que ele sabia que podia ser usada nesse caso era veia de veneno, que é um item raro para tipos venenosos. Este item é na verdade uma planta trepadeira que cresce no local de descanso de poderosos pokémons do tipo veneno. Elas foram descobertas pela primeira vez em um antigo cemitério de Nidoking, onde parecem crescer ao redor dos ossos desses pokémons, absorvendo o veneno neles e crescendo ao longo dos anos. Elas também podem ser encontradas em cemitérios de Arbonk, Seviper e Toxicruak. Essas videiras são comestíveis e ajudam no crescimento e no poder de suas respectivas espécies. Por exemplo, Nidoking Vine para a família Nido, Arbonk para Ecas e assim por diante.
Não é que não seja eficaz para outros pokémons, mas é melhor para esse tipo. Mas a principal dificuldade é que eles são fortemente guardados e são guardados pelo chefe do grupo e demoram muito para crescer. Cerca de 10 centímetros por ano, e isso custa alguns milhões, mesmo no mercado comum, muito menos no mercado negro. Existem também alguns criados artificialmente a partir de Grimer, Koffing e Svalut. Mas o efeito é um pouco menor quando comparamos 1 metro de artificial com 10 centímetros de natural. Agora ele tem que conseguir logo para Alter. Ele ia começar a comprá-los quando Nidoran evoluísse para Nidorino, mas agora, depois que Alter absorveu completamente a primeira pedra, ele vai alimentá-lo com aquela videira e a outra pedra como lembrança para equilibrar as duas forças. Depois disso, ele mais uma vez tem um anseio por aventura e agora ele também está com uma agenda apertada. Ele terá um irmãozinho ou irmãzinha em breve e não quer perder. Então ele tem certeza de estar lá para o nascimento da criança, mas ele também sabe que sua mãe o fará ficar com eles por alguns dias, o que pode se transformar em alguns dias ou até mesmo alguns meses, e ele não poderia dizer não porque ele também gostaria de passar um tempo com ele ou ela. Então ele decidiu que nos próximos 4 meses ele iria pegar os outros 4 emblemas e se classificar para a liga, o que ele sem saber já fez, e então passar o tempo restante em casa ou em viagens esporádicas para treinar seus pokémons. Isso lhe dará tempo suficiente para algum experimento próprio, enquanto também réplica aqueles mencionados no diário. Dessa forma, tanto ele quanto a mãe ficarão pesados, mas agora o problema é como continuar a jornada sem afetar muito as emoções da mãe, especialmente em tempos de gravidez. Logo uma batida na porta o trouxe de volta à realidade. Então ele disse a si mesmo, posso pensar nisso depois. É melhor eu ir andando ou Bill sempre vai me provocar por isso. Então ele gesticulou para seus pokémons lá fora como Espion, Riolu e Gravlit para segui-lo. Ele também pegou Pichu ontem à noite depois que ele descobriu que ele tinha quase aprendido o Investida Trovão ou pelo menos seu protótipo. Então ele ia fazê-lo lutar contra alguns pokémons e ver como estava seu Investida Trovão e se fosse bom o suficiente. Ele removeria a pedra eterna dele e o deixaria evoluir. Alvin abriu a porta e viu Bill parado ali com Daniel. Então vocês dois estão prontos para a Torre Pokémon? Claro que estou pronto. Bill disse animado. Já estive lá muitas vezes e só conseguimos andar alguns andares, outros são áreas restritas, disse Daniel. Não podemos ir lá dar uma olhada? Bill perguntou enquanto saíam do centro Pokémon. Não, não podemos. Há muitos tipos de fantasmas poderosos lá e eles não gostam de ser interrompidos. Se eles ficarem irritados, podemos ter um ataque Pokémon aqui mesmo na cidade de Lavender. Ele disse a última parte gravemente. Isso os deixou cientes dos perigos. O ataque Pokémon era uma grave ameaça a todas as cidades e vilas humanas. Todo ano, algumas cidades são destruídas na Liga Pokémon, e quantas pessoas morrem lá são o suficiente para fazer qualquer um se encolher de medo. Então, uma revolta Pokémon é um assunto muito sério para a Liga e qualquer um que cause isso é considerado um criminoso com ordem de captura de vida ou morte e é perseguido tanto pelo pessoal da Liga quanto pelos caçadores de recompensas. Algumas organizações criminosas também se juntam a isso. Houve um caso em que um empresário irado causou um tumulto em algumas aldeias porque eles não seguiram e aderiram ao seu acordo comercial. Ele pensou que o insultaram e por causa de seus vínculos com o oficial da Liga, ele pensou que nada aconteceria com ele, mas ele estava errado. Embora ele tenha conseguido devastar as aldeias matando centenas de pessoas, ele não foi perdoado. Ele foi pego 2 dias depois do incidente e foi executado publicamente e sua propriedade foi confiscada. Sua família foi expulsa de casa e proibida de entrar em qualquer cidade da Liga. Não apenas o iniciador, mas sua família, mesmo que inocente, não é poupada, embora não seja presa ou atacada, não permitindo a entrada em uma cidade. O que significa que se um grande ataque Pokémon acontecer e eles atacarem a cidade, eles não terão permissão para entrar em nenhum caso e serão pisoteados até a morte ou mortos. Ok, não vamos por aí. Alvin disse e Bill concordou com a cabeça. Eles logo chegaram em frente a uma torre alta de 20 andares que era o local de sepultamento de muitos pokémons. Muitos treinadores enterraram seus pokémons aqui por causa de seu enterro em massa. Muitos pokémons fantasmas chegaram aqui pelo poder da alma aqui e mais tarde se tornaram um centro quente para tipos fantasmas. Só podemos subir até 5 andares comigo. Alvin pode subir até 10 se quiser, mas apenas sozinho devido ao seu status especial, enquanto pessoas comuns podem subir até 3 andares apenas. Então o que você acha, Alvin? Você quer se mover por conta própria ou conosco até o 5º andar? Daniel perguntou. Não planejo obter nenhum novo tipo de fantasma até que Alter evolua com o quanto de cuidado eles precisam. Também agora tenho muitos pokémons bebês para cuidar, então provavelmente esperarei até que eles cresçam e então pensarei em mais. Claro que se eu puder obter um ótimo Pokémon na jornada, não vou recusar que ele se junte a mim? Então acho que vou me juntar a vocês para garantir que Bill não cause problemas para vocês, disse Alvin finalmente. Capítulo 115. Os 3 garotos entraram na torre. Alvin atualmente tinha apenas Alter com ele ao lado enquanto ele retornava com o outro para que eles não atacassem o fantasma aqui, caso eles ficassem assustados. Especialmente Pichu, que não consegue controlar completamente seus movimentos elétricos. Então, ele ficar na Pokébola é o melhor para eles. Outro Pokémon que poderia causar problemas aqui seria Gravlit e não porque ele é agressivo ou não consegue controlar seus poderes, mas porque ele é protetor. Fantasmas mesmo calmos têm uma natureza travessa e se Gravlit reagir com muita força, pode haver uma horda de fantasmas atacando-os. Embora não seja um problema, seus Pokémons estão quase curados, com apenas sua mão direita Electabuzz ainda levemente ferida e uma asa de Pidgeot ainda doendo. Eles ainda estão prontos para a batalha, mas isso será irritante.
E o resultado seria que ele seria perseguido pelas autoridades por esse incidente. E isso atrasaria sua partida. Então ele foi cauteloso para dizer o mínimo. Então Alvin, Altair, Bill, Daniel e seu Altair entraram na torre Pokémon. Eles entraram pela porta e deram o primeiro passo na torre. O salão de entrada era mal iluminado e tinha um ambiente extremamente assustador, com a sensação de que cada movimento deles estava sob a vigilância de algo ou alguém. Alvin estava realmente feliz por ter pegado o Pichu de volta. Com esse sentimento e desconforto, ele sentiu que definitivamente enviaria um choque elétrico. Não fiquem tensos. Essa atmosfera é por causa da alta concentração de energia fantasma que resfria o ambiente. O fantasma gosta de lugares escuros, sombreados e úmidos, então há uma concentração maior de presença às vezes, o que muda a condição climática. Daniel explicou a eles quando viu seus rostos inconformados. Eles apenas concordaram e seguiram para o primeiro andar. No térreo, há muitas pessoas que estavam prestando homenagem aos pokémons mortos, junto com vários exorcistas ou padres ao redor que diziam rituais para a calma da alma desses pokémons mortos. Perto da escada para o primeiro andar, havia 2 pessoas de pé perguntando às pessoas suas intenções e o que elas estavam fazendo lá em cima. Era apenas um questionamento simples e as pessoas podiam entrar 2 de cada vez, com ambos os lados assumindo uma pessoa. Mas com Daniel eles não esperaram e foram diretamente para a escada e os 2 ao verem Daniel o cumprimentaram alegremente e o deixaram ir. Embora os que estavam na fila questionassem, por que pirralhos foram autorizados a entrar enquanto todos nós fomos parados? É parcialidade. Sim, vamos, nós também estamos mais ocupados que eles. Deveríamos ter permissão para ir antes deles. Vou reclamar com a polícia. Enquanto esses gritos continuavam, o trio já havia chegado ao primeiro andar. Ainda assim, eles conseguiam ouvir as palavras e Alvin perguntou: haverá algum problema? Não se preocupe. Eles não podem fazer nada. Treinadores são um trabalho muito perigoso e, portanto, há certos privilégios para eles. Se você revelar sua identidade, eles não vão impedi-lo também. Apenas treinadores novatos e pessoas comuns são questionados, enquanto o resto pode facilmente passar despercebido. Você, como um treinador avançado, tem muita responsabilidade juntamente com privilégios. Caso você esteja em uma revolta Pokémon, o treinador novato ou intermediário pode evacuar com civis se a situação for terrível. Mas pessoas em nível avançado não podem recuar, a menos que a Liga ordene, ou então você será procurado com uma recompensa. Você pode dizer, com grandes poderes e posições vem grandes responsabilidades, disse Daniel. Alvin colocou alguns pensamentos nessas palavras. Ele sempre ouviu quão mortal uma revolta Pokémon pode ser e ele já está aproveitando alguns benefícios por sua estatura. Então ele não pode escapar dessa responsabilidade. Daniel já disse a eles que não há nada de interessante até o 4º andar. Do 4º andar em diante, pode-se encontrar alguns Pokémon raramente encontrados em Kanto. Então eles definiram seu destino no 4º andar para a exploração. No caminho, eles enfrentaram situações semelhantes às do térreo, com pessoas irritadas com eles entrando livremente enquanto estavam obstruídos, mas nada mais aconteceu. A coisa mais interessante que Alvin notou foi que depois de cada andar a atmosfera estava ficando mais pesada. A temperatura média no andar térreo seria em torno de 15 graus Celsius e depois de cada andar ascendente a temperatura descia 1 grau. Então ele perguntou a Daniel: os níveis mais altos serão um frio congelante? Daniel olhou para Alvin com interesse e disse: então você percebeu. Enquanto Bill não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo e perguntou: o que ele notou? A temperatura decrescente com o aumento do piso. E sim, outro motivo para a restrição é a baixa temperatura. Os treinadores, com suas viagens constantes e enfrentando diferentes cenários, podem se adaptar a essas condições, mas não a outras e podem sofrer. Então a restrição foi colocada. Então vai ter neve lá em cima? Bill disse olhando para os andares superiores. Não gelo ou qualquer coisa sólida. Mas a temperatura no último andar é de cerca de menos 5 graus Celsius, de acordo com o avô. Daniel disse. Bill estremeceu ao ouvir que estava presente ali e sentindo os ventos frios, mas disse: vamos parar de falar sobre frio e olhar ao redor. Vocês concordam em nos separar? Ambos assentiram. E os 3 se separaram no 4º andar. Alvin, no entanto, estava olhando ao redor porque sentia que estava sendo observado por alguém e até mesmo sendo seguido, mas ele não agiu de forma suspeita. Ele sabia que se estivesse em perigo, seu Altair o salvaria. Então ele olhou ao redor. A torre Pokémon era realmente grande, com cada andar tão grande quanto um estádio de ginástica. Ele olhou ao redor e viu alguns Pokémons fantasmas flutuando, mas não os incomodou. Ele também viu alguns treinadores os pegando enquanto outros encontravam coisas. A torre Pokémon tem pedras fantasmas, embora de nível baixo, mas muito caras, junto com muitos itens fantasmas, então muitos tentam encontrá-los. Alvin encontrou Spell Tag, Ghost Gem e até algumas Ghost Stones. Junto com elas, ele encontrou alguns Pokémon de outras regiões, como Misdreavus e Amax, Duskull, Drifloon ou até mesmo raro tipo Fire Ghost Litwick. Enquanto ele continuava a explorar o local, 2 pares de olhos olharam para ele e suas sombras, curiosos. Capítulo 116. Enquanto ele estava explorando os arredores, os 2 pares de olhos continuaram a seguir cada movimento seu. Eles parecem ter encontrado uma presa e estão prontos para atacá-lo quando ele estiver menos alerta. Os olhos de Alvin foram subitamente atraídos para um símbolo estranho no chão. Ele esfregou as mãos para limpar a poeira acumulada sobre ele e viu um selo semelhante a um pentagrama. Ele tentou decifrar, mas não conseguiu entender nada. Então, levantou Joel e disse: digitalize e armazene esta imagem. Joel fez o que lhe foi dito e depois respondeu: tarefa cumprida. Alvin depois disso abriu sua visão de aura para encontrar algumas pistas e ao fazer isso ele descobriu que ela estava atraindo a energia fantasma em volta de si.
Ele olhou ao redor para ver que havia apenas um único símbolo como este na sala e então ele foi olhar para outras salas. Depois de ver 3 ou 4 outras salas, ele encontrou símbolos semelhantes em cada sala, que desempenhavam a mesma função, que era atrair a energia fantasma livre ao redor da sala e cercar a área ao redor do símbolo com energia fantasma. Então era um atrativo de energia que é ativado quando alimentado com aquela energia em particular. Alvin pensou animadamente em como ele poderia criar nós semelhantes para seus pokémons em casa com muitos tesouros junto com pedras evolutivas para o crescimento de seus pokémons. Mas isso é para tipos fantasmas. Para outros tipos pode haver um padrão diferente, então levará tempo para esse procedimento. Mas isso não impediu seu entusiasmo de anotar todos os pontos a respeito dessa visão e pensamentos pertinentes ao símbolo. Enquanto Alvin anotava, os 2 pares de olhos finalmente sentiram que seu alvo havia baixado a guarda o suficiente para eles atacarem, então eles o atacaram. Logo uma máscara branca flutuante apareceu de repente na frente de Alvin assustando-o e fazendo-o cair no chão de bunda. Alvin caiu dolorosamente de costas e a máscara branca flutuante riu de Alvin junto com o Alter que gostou desse ato. Enquanto Alvin esfregava sua bunda, o que o machucava. Outro Pokémon verde e roxo lentamente abriu sua mochila e tirou 2 caixas de comida que Alvin fez especialmente para seus Pokémons. Cada caixa tem um símbolo nas outras que mostra quais Pokémons ou tipos gostarão daquela receita específica e se beneficiarão mais com sua ingestão. Essas 2 caixas eram caixas que tinham a comida pertencente ao tipo psíquico como Espion e a pesada como Snorlax. Então elas tinham o rosto de Espion e Snorlax nelas, respectivamente. Quando o fantasma verde e roxo tirou a caixa da caixa, os pokémons de rosto branco flutuantes flutuaram em direção ao outro companheiro. Pegaram uma caixa dela e então se prepararam para fugir de Alvin. Agora Alvin se recuperou do choque e da dor inicial e então viu os 2 participantes desse ato fugindo. Alter fez sinal para Alvin pará-los, mas Alter gostou da pequena brincadeira deles com Alvin. Então ele queria deixá-los ir e Alvin sabia o pensamento mental de seu titular oficial. Então ele disse, Alter, pare-os ou então direi a Snorlax e Espion que você deixou o ladrão fugir com a comida deles e não preciso lhe dizer qual seria o resultado. Alter estremeceu ao ouvir isso e pensou no que poderia sofrer sob seus 2 companheiros. Snorlax amava comer comida, especialmente comida saborosa, e a culinária de Alvin era ótima, então ele gostava. Ele ainda se lembrava de como Snorlax esmagou Pilosvine quando ele roubou um pouco de sua comida de brincadeira. Naquele dia eles aprenderam a não fazer brincadeiras com ele relacionadas à comida ou seu resultado será cheio de sofrimento. E Espion nunca deixaria isso passar e sempre o faria lembrar desse incidente por um longo tempo, e até mesmo estragaria um pouco da diversão dele em retaliação. Alter imediatamente decidiu ajudar e usou seu poder de sombra fantasma para parar os 2 fantasmas no ar, semelhante às técnicas de sombra de Nara em Naruto. Alvin caminhou lentamente em direção ao Pokémon congelado ou paralisado e pegou as 2 caixas deles e disse, o que você acha que está fazendo? Você não sabe que pode ter problemas por roubar e a outra parte não vai deixar você ir facilmente? Ao ouvir isso, os 2 fizeram uma voz chorosa, fofa e lamentável, como se pedissem perdão e se desculpassem com Alvin. Ele então olhou para os lindos olhos de boneca que amoleceram o coração de Alvin e fez sinal para Alter soltá-los inteiros, pegando um pouco de comida de Pokémon do tipo fantasma para os 2. Esses 2 Pokémons eram o Misdreavus e o Duskull. Ele olhou para os 2 Pokémons flutuantes, então jogou um cubo para cada um que pegou e imediatamente o comeu após ser atraído por um aroma doce. Eles fariam você se sentir desconfortável porque não eram do tipo fantasma e você pode se machucar ou esgotar seu potencial, o que o deixaria mais fraco no futuro. Então da próxima vez tenha cuidado nessas situações. Depois de receberem a guloseima saborosa, eles sentiram que este treinador não os machucaria e ele até lhes deu uma guloseima saborosa. Então eles decidiram seguir o mundo dele. Então eles assentiram dizendo que o ouviram e que não correriam tal risco mais tarde. Depois disso ele perguntou aos 2 fantasmas, vocês 2 conhecem esse símbolo, e se ele existir, sabem onde posso encontrá-lo? Se vocês puderem me levar lá em um tempo limitado, eu darei mais algumas guloseimas só para vocês. Então, por favor, me conte sobre isso. Cavernas no interior e também planícies rochosas rígidas. Os Pokémons olharam para o símbolo e então ponderaram por algum tempo. Eles então flutuaram alegremente ao lembrar disso e então gesticularam para Alvin segui-los. Como eles eram apenas brincalhões, isso não causava muito caos, ele decidiu segui-los. Logo o trio apareceu na frente das escadas que levavam ao 5º andar e estavam prontos para a excursão final ao andar. Capítulo 117. Alvin entrou no 5º andar sob a orientação de 2 tipos amigáveis de fantasmas bebês. Sim, esses 2 Pokémons eram recém-nascidos, pois sua energia fantasma era muito baixa, de acordo com sua comparação com o sentido da aura. Ele descobriu que a energia vital deles era 1/10 comparada à de seus equivalentes, e com seu conhecimento sobre os fantasmas, ele chegou à conclusão de que eles eram apenas recém-nascidos, porque a vida útil dos fantasmas era maior até mesmo do que a dos Pokémons do tipo dragão. E os do tipo dragão vivem alguns séculos, para dizer o mínimo. Muitas vezes é descoberto que a forma inicial dos Pokémons fantasmas tinha 1 ou 2 séculos de idade. Seu Alter, antes Gastly, tinha 3 décadas de idade na época do primeiro encontro. O fantasma demora muito tempo para crescer devido ao lento acúmulo de energia vital. À medida que ele absorve a energia fantasma ou espírito e a converte em energia vital pura, que é a base para sua evolução. Os Pokémons fantasmas selvagens são considerados um dos mais perigosos devido à sua capacidade de roubar ou devorar a alma das pessoas para sustentar ou aumentar sua energia vital.
Quanto ao motivo de não haver um caso semelhante a ele na Torre Pokémon é porque esta torre está sob vigilância rigorosa da Liga e se houver algum caso assim, ele será interrompido o mais rápido possível. Porque o desejo incontrolável de alma pode despertar neles e é semelhante a uma luxúria por comida no caso de Snorlax. Existem mais lugares semelhantes a esta torre em outras regiões também e as pessoas da Liga fizeram um acordo com o fantasma de que eles receberão energia de graça e em troca, não sairão em busca de almas e nem se juntarão como parceiros Pokémon para treinadores. Também é dito que os Pokémons fantasmas selam seus poderes e memórias na morte de seus treinadores para que possam lidar com a tristeza da morte de seus parceiros. Eles podem se tornar poderosos rapidamente com mais batalhas que lutam. Claro que eles subconscientemente se abstiveram de se juntar ao time dos outros treinadores e estão mais dispostos a perecer do que se juntar a eles. Depois de chegar ao 5º andar, ele conseguiu entrar sem ser parado pelos guardas porque mostrou seu status a eles. Ele foi levado para uma versão muito maior e um pouco mais complicada do símbolo anterior no 4º andar. Ao vê-lo, a primeira coisa que Alvin fez foi dar mais um Pokécubo para ambos os jovens, então pediu para eles ficarem atentos a qualquer ataque furtivo junto com Alter. Eles o saudaram de volta e agiram como um soldado em serviço de fronteira com extrema cautela e foco. Então Alvin direcionou completamente sua atenção para o símbolo. Ele tirou a foto do símbolo anterior e tentou encontrar a diferença entre os dois e também tomou nota do efeito que esse símbolo causa. Ele notou que o conteúdo de energia fantasma aqui era 10% mais rico do que no andar inferior. Ele chegou à conclusão de que esses símbolos são uma das razões para a temperatura reduzida nos andares superiores. O que era único sobre esse símbolo era que havia um ponto de concentração, o que significa que a energia fantasma pode convergir em um ponto no chão. Isso o deixou muito feliz porque ele sentiu que essa matriz pode ser a chave para sua descoberta da nova aplicação futura da Gema da Água. Ele manteve seu sentido de aura ativado e seguiu a energia fantasma até seu ponto de convergência. Conforme ele se aproximava, o número de Pokémons fantasmas se tornava cada vez maior e eles ficavam facilmente agitados. Alter conseguiu derrubá-lo sem muito esforço. Logo ele cruzou o ponto de convergência, mas não foi imediatamente até lá, porque um grupo de Alter estava próximo do ponto de convergência. Alvin sentiu que se ele tivesse uma batalha total, ele poderia irritar outros tipos de fantasmas e até mesmo invocar alguns muito fortes. Então ele fez Alter atrasar o grupo ou distraí-los enquanto ele e Joel tomavam nota da situação aqui. Ele até liberou Espion e Slowking para lidar com eles, caso escapassem de Alter e tentassem atacá-lo. Esses dois tipos psíquicos também criaram uma barreira para que o campo de batalha não fosse muito barulhento e atraísse a atenção indesejada de outras pessoas e Pokémons neste andar. Ele sentiu que seria uma boa prática para Alter enfrentar sua própria espécie para que ele pudesse aprender com eles e até mesmo praticar seus movimentos fantasmagóricos, quase negligenciados. Então Alter saiu correndo para enfrentar outros 4 Alter selvagens e Alvin se esgueirou até o símbolo sob a proteção dos dois tipos psíquicos. Os 4 Pokémons tentaram derrubá-lo com a bola das sombras e até o atacaram com o soco de sombra, mas Alter rapidamente os perseguiu e apenas os cortou com a garra de sombra com as mãos. Suas garras gêmeas de sombra atingiram 2 deles, que gritaram de dor, mas por causa da similaridade de tipos e de sua pouca proficiência no ataque, eles não foram nocauteados e se juntaram ao ataque em grupo. Vendo que os ataques não funcionariam, eles foram para os movimentos de status e 2 deles tentaram mantê-lo ocupado enquanto os outros usavam hipnose para ele. Alter foi solicitado a usar apenas movimentos do tipo fantasma e nada mais, então ele foi meio que segurado pelos 2 e não percebeu a hipnose furtiva. Ele foi atingido diretamente e logo cochilou. Desta vez, para nocauteá-lo, todos usaram o Devorador de Sonhos junto com algum pesadelo. Isso fez Alter fazer careta de dor durante o sono, e ele logo os alvejou com pulso sombrio seguido de tóxico e depois choque venenoso, que nocauteou os 4. Alter ainda estava dormindo e não sabia que havia nocauteado seu oponente. Alvin completou seu exame do símbolo quando o atacaram com hipnose em grupo. Seus Pokémons estavam prontos para ajudá-lo em um ataque furtivo, mas Alvin os impediu. Ele também sabe que em seu sono ele usou Sleeptal para atacar os Pokémons. Esta batalha também confirmou que o ataque de veneno de Alter era muito mais poderoso do que os movimentos fantasmas, já que múltiplos movimentos fantasmas apenas os machucavam levemente, enquanto 2 golpes claros de veneno os deixavam gelados. Alvin apenas pegou Alter de volta em sua Pokébola e gesticulou para seus tipos psíquicos derrubarem a barreira. Então ele gesticulou para Espion usar o sino de cura para tratar o veneno no Alter, que ela aprendeu com Milta na fazenda. Ele também devolveu Slowking. Depois disso, ele decidiu voltar para o saguão a Torre Pokémon, no andar térreo da Torre Pokémon. O trio havia decidido que depois de se separarem eles se encontrariam no saguão às 4 horas e agora já eram 3h30 da tarde. Então ele agradeceu aos 2 jovens Pokémons fantasmas enquanto lhes dava outro Pokécubo fantasma favorito, que o comeu alegremente e então foi para o andar térreo com seus novos dados sobre o símbolo de coleta de energia e seu fiel espião. Enquanto Alvin estava saindo, ele não percebeu que os 2 fantasmas estavam olhando para ele indo embora sem piscar. Eles tinham alguns planos em relação a Alvin. Capítulo 118. Alvin chegou ao térreo às 3h50, faltando 10 minutos, e descobriu que seus 2 amigos já haviam chegado lá e estavam esperando por ele. Bill e Daniel também viram sua chegada, mas com seu espião em vez de seu Alter liberado anteriormente, o que os deixou curiosos. Mas Bill conseguiu acalmar sua curiosidade e imediatamente mirou em Alvin por fazê-los esperar e disse: "Onde você estava? Você sabia quanto tempo esperamos por você? Você não disse que só iria para o 5º andar e não mais alto?" A menção ao 5º andar e ao andar superior fez do trio o centro das atrações para todos os outros ocupantes do saguão, e eles queriam saber se tinham ouvido
direito ou se era apenas um exagero. Pensar que uma criança de 10 anos poderia ir para níveis mais altos da torre Pokémon enquanto a maioria fica restrita aos 2 andares durante toda a vida. Bill não percebeu os olhares, mas Daniel e Alvin os notaram e secretamente tomaram a decisão de ir embora logo e o que fazer para não atrair mais atenção para si. Alvin respondeu às suas perguntas. Nós combinamos de encontrá-la às 4 e eu cheguei 10 minutos mais cedo, então não estou atrasado. Você e Daniel chegaram cedo. Quanto ao que eu estava fazendo, eu estava olhando ao redor da torre. Depois de um tempo, não por Daniel ser neto de Vilo, a líder de ginásio da cidade de Lavender, eu não poderei visitar os níveis mais altos. Alvin enfatizou as palavras como Daniel, líder de ginásio, e nível superior, para alertar Bill sobre o segredo que estava sendo mantido entre eles. Bill às vezes tem quociente emocional de mentira, mas ele ainda era um gênio e socialmente ativo. Então ele pegou a dica e se juntou a Alvin. Sim, desculpe. Eu estava muito animado e um pouco assustado se você estaria seguro lá em cima. Ao ver que Bill o alcançou, Alvin respondeu esfregando a cabeça de espião. Eu tenho espião comigo e eu não estava indo para uma briga, mas apenas para passear. Então não tive nenhum problema lá fora. Espião apenas saboreou as mãos quentes de sua parceira e se divertiu. Eles então deixaram a torre enquanto as outras pessoas ao redor ouviam e conversavam entre si. Então eles eram amigos de Daniel. Agora eu sei como eles foram para o 5º andar. De fato, se for assim, eles podem realmente ir para lá. Quem é esse Daniel? Um homem desconhecido perguntou. Ele é neto do líder do ginásio da cidade de Lavender. Ele é um treinador muito forte. Ele também é um dos melhores treinadores de canto na geração mais jovem. Alguém explicou. O trio havia deixado a cidade Pokémon e não se importou com as conversas ou fofocas da multidão deixada de fora. Depois de sair, Bill imediatamente perguntou. O que aconteceu com Alter? Ele não foi embora com você? Alter agora está dormindo. Ele foi atingido pela hipnose em grupo de Alter. Então ele está nocauteado. Então você enfrentou Alter lá em cima. O que você fez para deixá-los bravos? Daniel perguntou brincando. Eu só queria treiná-lo em movimentos fantasmas contra outros tipos de fantasmas. Então eu lutei contra eles. E o que você encontra nessa batalha? Daniel perguntou curioso sobre sua visão. Os movimentos fantasmas do meu Alter estão apenas um pouco acima da média por causa de seu poder maior, mas ele não tem proficiência neles. Parece que tenho que voltar ao básico deles. Também tenho que olhar para meus outros Pokémons. Eu os deixei treinar em energia elemental, mas esqueci que os movimentos oficiais são guias de treinamento para melhor senti-los junto com seu controle. Slowking fez o básico enquanto meus novos entraram no treinamento avançado um pouco mais cedo. Se não fosse por eu dar a eles uma boa comida nutritiva para comer, então poderia haver o caso de seu crescimento ser atrofiado. Eles ainda são jovens, então pensei em deixá-los ter apenas um vislumbre do poder elemental na forma primária, uma pequena mudança na intermediária e realmente aprender a controlar na forma final. Dessa forma, seu corpo pode reter a força bruta dos elementos sem problemas. Ele explicou. É bom ver que você descobriu sozinho. Meu avô me contou sobre os perigos do domínio precoce do poder elemental bruto, então parei de treinar até obter permissão do meu avô. Eu também ia te avisar se ouvisse seus outros Pokémon se metendo nisso, mas parece que você já fez isso. Alvin ficou triste porque a única vantagem que ele tinha sobre os outros treinadores da mesma geração também era prejudicial para seus próprios Pokémons. Ele teve que desistir relutantemente, pelo menos ele tem Pidgeot, Slowking e até mesmo Butterfree para treinar nele. Então o ataque elemental é perigoso? Não é perigoso, mas incontrolável na maior parte do tempo. É preciso um corpo e uma mente fortes para controlá-lo completamente. Você sabia que nem mesmo a elite dos 4 conseguiu controlar completamente os elementos e a maioria está com 40 a 50% de controle? É assim que o treinamento é difícil. Daniel explicou e Bill ouviu atentamente. Enquanto isso, Alvin ouviu algo nas palavras de Daniel que despertou seu interesse. Ele pensou, corpo forte é isso. Eu sei o que tenho que fazer agora. Agora ele encontrou uma maneira de contornar o problema. Seu Electabuzz não está em sua forma final, Electivire, mas em sua forma intermediária, mas seu controle de elemento é melhor do que até mesmo Slowking e Pidgeot. Então ele sentiu que um corpo forte também é necessário para isso. Então entre seus Pokémons, Pilosvine tem poderes físicos semelhantes a Electabuzz, então ele pode ser aprovado para isso. Ele também pode estabelecer um limite mínimo de força para aqueles que podem aprendê-lo. Depois disso, ele foi alegremente com seus amigos e retornou ao centro Pokémon para curar Alter. Ele sentiu que dessa forma também poderia descansar porque ele sempre o seguia e o protegia das sombras. O trio teve um jantar conjunto, pois Alvin disse que iria para a cidade de Saffron em breve para a batalha de ginásio Pokémon e pegaria seus 8 emblemas o mais rápido possível. E Bill também voltaria mais tarde, pois seu pai enviaria pessoas para buscá-lo. Então eles aproveitaram a companhia um do outro e depois foram dormir. Hoje Alter não ficou com Alvin, então Espion e Pichu decidiram acompanhá-lo. À meia-noite na sala de Alvin no centro Pokémon. Na noite em que Alvin dormia, 2 sombras baixas entraram sorrateiramente para não avisar as pessoas adormecidas. Eles então foram até a mochila para encontrar algo. Para se apressarem, eles procuraram juntos, mas sem saber tocaram em 2 das Pokébolas vazias e não utilizadas na bolsa. Logo eles foram sugados e capturados acidentalmente. O clarão de luz da captura acordou Espion, que olhou ao redor e também examinou a sala com seu psíquico para procurar por qualquer coisa fora do comum. Não vendo nada, ela foi dormir ao lado de Alvin. Capítulo 119. Na manhã seguinte, Alvin acordou ao raiar do dia e estava pronto para sair. Seu Pidgeot já estava curado o suficiente para se mover e até mesmo voar por aí. Mas a enfermeira Joy ainda pediu para não voar nele por um mês até que ele pudesse ser curado adequadamente.
Então Alvin devolveu Pidgeot e conseguiu Pidgeotto. Alvin disse a Pidgeot para parar o treinamento elemental de seus pokémons e treinar proficiência em movimento junto com o treinamento físico. Claro que se eles ainda quiserem fazer isso, deve ser feito sob ele e apenas por meia hora no máximo. Depois de trocar os pokémons no centro às 9, ele deixou a cidade de Lavander. Ele já se despediu dos amigos e não queria passar por outro surto emocional de Bill. Quando Bill soube que estava indo embora e saindo sozinho, ele começou a chorar e soluçar em seus ombros. Inferno, até seu ranho foi limpo em sua camisa. Ainda bem que era uma camisa anti-mancha. Ele não deixa nenhuma tinta ou mancha ficar nele. Afinal, suas roupas são muito caras e se elas não conseguem nem ficar limpas ou sem poeira, então é uma perda para Alvin. Também é possível notar que muitas das roupas dos treinadores qualificados não ficam cobertas de poeira ou sujeira por causa desse recurso. Alvin tem um novo Pokémon agora, ou podemos dizer que seu antigo Pokémon evoluiu por engano. De manhã cedo, Alvin, enquanto limpava o pelo de Pichu, acidentalmente removeu seu pingente de pedra eterna pela manhã. Isso interrompeu o efeito da pedra eterna em Pichu e seu corpo foi preenchido com o poder da evolução. Pichu ficou fascinado com isso e não deu ouvidos a Alvin, que lhe pediu para parar por um segundo para que ele pudesse usar a pedra eterna para impedir a evolução. Mas quando ele viu o brilho da evolução em Pichu, ele interrompeu todo o seu trabalho. A evolução era algo sagrado para os Pokémons. Ele pode impedir a evolução de seus Pokémons, mas se ele tentasse parar o processo de evolução enquanto ele estivesse acontecendo, poderia haver algum descontentamento produzido nos Pokémons em relação a ele e poderia afetar o vínculo e a amizade entre o treinador e os Pokémons. Logo o pequeno roedor aumentou de tamanho quase o dobro de sua forma anterior. Sua cauda alongou e suas orelhas ficaram longas e estreitas. Ele tinha 2 marcas vermelhas em suas bochechas que eram as partes geradoras de eletricidade dele. Ele evoluiu para um Pikachu. Depois de evoluir, ele, Pichu, começou a olhar para seu novo corpo e depois de se familiarizar e controlar seus órgãos motores, ele correu para Alvin e o abraçou e esfregou sua bochecha em Alvin com alegria. Suas bochechas emitiam faíscas senoidais elétricas, mas Alvin apresentava resistência inata. Junto com sua resistência aumentada aos movimentos do Pokémon, ele não era afetado por essas pequenas faíscas. Depois disso, ele começou a exibir seu novo corpo para os outros ocupantes da sala, que eram o Espion, Miltan, a Pini e o jovem e sempre entusiasmado Larvitar. Larvitar estava tão animado quanto Pichu agora Pikachu em sua evolução, e ele até tinha uma expressão de ciúmes em seu rosto. Ele o confortou e parabenizou Pikachu e então, depois de fazer a Pini olhar para ele em busca de qualquer defeito no corpo jovem e evoluído de Pikachu, ele foi embora. Tempo presente. Alvin foi para o sul da cidade de Lavander para o navio de cruzeiro para o Porto de Jubileu. Daniel disse a ele que haverá um torneio de batalha Pokémon no navio de cruzeiro começando no Porto de Jubileu daqui a 2 meses. E para Alvin chegar ao Porto do Jubileu, ele tem que passar por pelo menos 3 ginásios no caminho. Eles eram ginásios do tipo voador, do tipo inseto e do tipo normal localizados em Cidade do Céu, Cidade Pupa e Cidade do Destino, respectivamente, junto com outros assentamentos e vilas menores na estrada. Esta também foi uma ótima oportunidade para Alvin enfrentar treinadores de sua idade, e também porque está acontecendo no cruzeiro, então ele não pode usar a névoa de seus grandes movimentos de arma, pois pode danificar o próprio barco. Então dessa vez ele tem que usar movimentos normais mas eficazes e poderosos e apenas aqueles ataques que os Pokémons conseguem controlar e não danificar muito o barco. Ele até decidiu investir seu tempo em seu Magikarp para tentar evoluir para o dragão marinho, Gyarados. De acordo com o misterioso diário, o Magikarp é um Pokémon muito especial que pode evoluir para seu próximo estágio somente se seus poderes de dragão forem despertados nele simulando os genes internos do dragão e evoluindo para o Leviatã marinho de 20 a em 40 pés de comprimento. E isso normalmente é feito quando o corpo do Pokémon está forte o suficiente para lidar com o aumento, ou em caso de turbulência interna de emoções que podem despertar a força do dragão. Mas isso é arriscado porque se não for tratado ou investigado pode haver caso de crescimento atrofiado. Os Pokémons evoluíram devido à raiva interior e se não forem tratados, crescem até 9 metros no máximo, enquanto aqueles com crescimento adequado podem atingir até 15 metros de comprimento. Alvin fez um prato experimental para o Magikarp, ou seja, ele usa escamas de dragão esmagadas como pó sobre o cubo de água para ele e o faz praticar. Ele até aplica relaxantes musculares e loções naturais para melhorar seu físico corporal. Sob seu treinamento, ele usa saltitar como um guia para se dirigir no chão ou no ar e com sua poderosa investida pode até mesmo quebrar pedras com o dobro do seu tamanho. Ele já tem 1 metro de comprimento. É possível que ele possa evoluir quando chegarem ao Porto de Jubilee para a competição. Depois de caminhar por horas, ele parou no incêndio da floresta para descansar e preparar comida para seus Pokémons. Atualmente para esta viagem ele tinha consigo Electabuzz, Alter, Espion, Larvitar, Pikachu, Magikarp, Apini, Swablu, Nidoran, Bulbasauro, Pidgeotto, Zubat. Ele trouxe Pilosvine, Snorlax, Slowking e Onix de volta junto com Pidgeot para a cidade de Lavander. Agora ele sentiu que Slowking poderia treinar bem seus Pokémons sob sua orientação e também seus outros Pokémons aquáticos. Ele liberou todos os seus Pokémons atuais que se juntaram para conversar. Ele pediu a Pidgeotto e Electabuzz para trazerem madeira para cozinhar. Tudo tinha Espion cuidando de todos os outros. Ele então começou a tirar coisas comestíveis e outras coisas, como pratos para preparar comida, mas viu 2 Pokébolas em estado aumentado e elas rolaram para fora da bolsa. Eles têm alguns movimentos. Ele acha que pode
pode ter pego algum Pokémon acidentalmente e os levou para cima para soltar e ver quem ele pegou. Capítulo 120. Alvin olhou para as duas Pokébolas e então as lançou no ar juntas. Eles eram dois tipos de fantasmas. Um era um Pokémon verde-azulado escuro, fantasmagórico. Embora não tenha braços ou pernas visíveis, sua metade inferior tem vários pequenos apêndices e se assemelha a um vestido de babados. Ele tem várias gemas vermelhas redondas ao redor do pescoço, que são usadas para absorver o medo e usá-lo como alimento. Ele tem cabelos longos e esvoaçantes com pontas lilazes. Os olhos grandes e vermelhos de Misdreavus têm escleras amarelas. Era um Misdreavus. Outro tem um corpo que era como um manto preto com dois ossos nas costas. Ele tem uma máscara que lembra uma caveira e tem um único olho que flutua entre as órbitas oculares. Era um dos Cool. Os dois Pokémons eram quase semelhantes aos que ele viu na Torre Pokémon. Para confirmar sua suposição passada, ele usou seu sentido de aura e descobriu que eram exatamente iguais. Esses eram os dois tipos de fantasmas bebês que ele viu na Torre Pokémon no quarto andar. Alvin olhou para os dois Pokémons fantasmas que, depois de deixarem a Pokébola, flutuaram encantados e cumprimentaram alegremente os outros Pokémons. A névoa entusiasmada entre eles estavam seu Alter e Larvitar. Alter porque ele agora tem alguns Pokémon com atributos semelhantes a ele e troca nites, enquanto Larvitar por ter novos Pokémon para jogar, especialmente os mais jovens como ele, que não eram muito mais velhos do que ele. Alvin, vendo-se acalmarem e tendo liberado o entusiasmo anterior por terem sido libertados, perguntou: como vocês foram pegos pela Pokébola? Ouvindo a pergunta, eles agiram envergonhados e apenas murmuraram algo que era incorrigível para ele e seus Pokémons, então ele tentou atraí-los. Ele sabia que eles gostavam muito de seu Pokécube, e então ele disse: me diga a verdade e eu vou recompensá-lo com um cubo especial com sabor fantasma. Ele até tirou um cubo e seus cheiros deixou sonhadores. Eles imediatamente correram para ele, mas Alvin se moveu para o lado, esquivando-se deles e disse: diga-me a verdade e pegue-a. Mas eles não ouviram e continuaram correndo em direção a ele de ângulos diferentes. Ele havia feito um gesto para seus Pokémons não interferirem e apenas intervirem quando usassem movimentos nele. Ele continuou se esquivando para cima e para baixo, dando passos para trás para sair do caminho de ataque deles. Enquanto isso, os Pokémons se aglomeraram para assistir à diversão com os jovens como Larvitar, Swablu, Pikachu e Nidoran torcendo por Alvin. Agora, Electabuzz e Pidgeotto também retornaram com lenha e os dois fantasmas também começaram a se cansar, enquanto Alvin não estava suando. Alvin já era atlético antes do despertar da aura, mas depois disso ele aumentou seu treinamento e a aura aumentou sua massa muscular e força. Agora Alvin já é tão forte quanto humanos adultos devido a ele ter saciado continuamente o corpo com aura. Ao vê-los cansados, ele jogou um cubo e disse mais uma vez: se você quiser mais, me diga como chegou aqui. E dessa vez com cascalho também. Alvin estava em apuros dessa vez. A maioria dos tipos fantasmas são forçados pelas almas dos Pokémons mortos e suas últimas emoções antes da morte, juntamente com as condições ao redor. Os transformam em fantasmas como Gastly, Misdreavus, Drifloon, etc. Os Pokémons fantasmas raramente dão ovos e esses fantasmas nascidos de ovos são muito mais fortes do que os reencarnados de almas mortas. Então, normalmente, eles são protegidos por adultos em sua idade mais jovem. Então ele precisava saber como os pegou e como conter a ira de pais furiosos que achavam que seus filhos foram sequestrados. Quanto ao motivo de ele não ter escapado da perseguição deles ao deixar a cidade e eles não encontrarem seu paradeiro. Isso ocorre porque os fantasmas deixam sua marca nos jovens ou algo precioso para eles, pois podem encontrá-los facilmente mais tarde se perdidos. Eles não são muito poderosos para dar uma localização precisa, mas podem dar a direção onde eles podem ser encontrados, o que se torna mais confuso com o aumento da distância. Mas agora ele está a apenas alguns quilômetros da cidade, então seus pais podem localizá-lo facilmente. Os dois fantasmas imediatamente contaram a história de sua captura, que foi traduzida por Alter em uma linguagem compreensível para Alvin por Alter. O resumo foi que eles entraram furtivamente em seu quarto para pegar mais Pokécube, mas foram pegos acidentalmente. Depois de ouvir isso, sua primeira reação foi dar um tapa forte na testa pelo problema que estava enfrentando. Ele olhou para os dois fantasmas que agora estavam brincando com os outros Pokémons mais jovens dele. Agora ele tem que temer a raiva dos pais. E os únicos Pokémons que podem ter a chance de lutar contra eles eram o Electabuzz, 1 contra 1, e o Alter e o Espion juntos. Ele então gesticulou para que o Electabuzz e os outros dois aparecessem na frente dele e disse: estejam preparados. Os pais deles podem nos atacar a qualquer momento, então permaneçam vigilantes. E vocês dois, Alter e Espion, não os destaquem. Para que os tipos fantasmas sejam capazes de botar ovos, eles precisam estar pelo menos no nível Elite ou até mais alto. Enquanto você é forte, eles são selvagens e para chegar a esse nível, eles precisam ser lutadores experientes também. Então vocês dois vão ajudar um ao outro enquanto você Pidgeotto vai dar suporte a eles de longa distância. Assim como Pidgeot te ensinou. Pidgeotto ali perto assentiu enquanto os outros estavam prontos para o combate. Alvin foi preparar comida para seus Pokémons enquanto os quatro ficavam de olho na chegada de fantasmas furiosos. Enquanto cozinhava, ele se arrependeu de ter mandado de volta todos os seus pesos pesados. Pelo menos ele deveria ter mantido Slowking ou mesmo Pilosvine, mas agora nada poderia acontecer. Ele precisava de Slowking para supervisionar o treinamento de seus Pokémons, sendo um dos seus Pokémons mais antigos e confiáveis, além de ser o mais inteligente de todos também.
Com ele, ninguém desobedeceria suas ordens, mesmo quando ele não estivesse lá. E Pilosvini junto com Onyx ainda guardavam algum rancor do jovem Larvitar. Embora eles não agissem fora de ordem com ele em sua presença, eles ainda não confiavam nele. Embora o jovem Larvitar não percebesse, ele junto com outros pokémons não eram cegos para notar a hostilidade óbvia. Ele desejou que o telefone Joel da corporação Silph tivesse uma transferência de Pokémon embutida também, mas não havia tempo para tristeza. O que ele podia fazer era estar preparado para eles. Não muito longe deles, algumas sombras avançaram em direção a Alvin com olhos cheios de raiva.